Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic Wednesday, o telecinético mais forte. Capítulo 141. Uma proposta louca. O que houve? Luke perguntou, olhando para Wednesday. Você se lembra do que me contou sobre os pensamentos que leu da Górgona Atlas antes de ele morrer? Perguntou Wednesday, olhando-o atentamente com seus olhos escuros. Sim, que eles queriam roubar o livro demoníaco de Crackstone. É por isso que eles montaram um ataque em tão grande escala e queriam continuar com o ritual. Luke respondeu, assentindo e também olhando para Wednesday. Para uma pessoa comum, seu olhar inabalável pode parecer desconfortável, mas Luke gostou. Exatamente. O livro demoníaco. Wednesday disse, estreitando os olhos levemente. Luke sabia para onde a conversa estava indo. Você? Luke disse, deixando sua pergunta inacabada, pairando no silêncio da sala subterrânea. O que você sabe sobre demônios? Wednesday perguntou, sem responder à insinuação de Luke. Vamos ver. Luke disse enquanto deitava a cabeça no colo de Wednesday. Ele estava cansado depois de desviar de tantas flechas e sofrer vários cortes. Wednesday não se importou que ele descansasse a cabeça em seu colo, e ela continuou a observá-lo, sua expressão inalterada. Eles são seres malévolos que só querem causar destruição em nosso mundo. Eles existem em outro plano ou dimensão, que os párias chamam de submundo. Por meio de pactos com humanos, sejam párias ou normis, eles podem obter almas. Essa é uma maneira. Em troca, eles aumentam a força do contratante, concedem novos poderes ou estendem sua vida. Mas o contrato não tem limite de tempo e não é justo. A pessoa que fez o pacto deve matar pessoas para fornecer almas ao demônio, Luke explicou, resumindo o que Edgar lhe disse na primeira vez que aprendeu sobre demônios. O que mais? Wednesday perguntou, gentilmente acariciando a testa de Luke com a mão. Ela não pareceu surpresa com essa informação. Após matar Atlas, Sabrina e Sebastian, Luke ganhou mais conhecimento sobre esses seres. Edgar lhe contou informações mais aprofundadas sobre demônios, fornecendo detalhes e sendo menos vago. Foi uma longa conversa, mas Luke aprendeu muito sobre esses seres, e a situação não parecia muito promissora para os humanos, tanto os normais quanto os rejeitados. Nem todos os demônios podem fazer pactos. Existem 3 grupos de demônios: demônios menores, demônios intermediários e demônios maiores. Apenas os intermediários e maiores têm inteligência para fazer acordos com humanos. Luke começou, contando a Wednesday tudo o que sabia sobre demônios. Demônios menores são seres primitivos que vagam entre o plano conhecido como submundo e o reino terrestre, onde vivem os normis e os párias. Esses demônios têm um único propósito: devorar almas para saciar sua fome sem limites. Eles são criaturas irracionais que existem apenas para procurar almas para consumir. Se eles devoram almas suficientes, os demônios menores podem evoluir para demônios intermediários. Demônios intermediários são mais poderosos e possuem inteligência equivalente à dos humanos, o que os torna muito mais perigosos. Com esse nível de raciocínio, eles podem manipular e seduzir humanos por meio de pactos, forçando suas vítimas a obter almas para eles. No entanto, sua fome insaciável por almas continua sendo seu principal impulso, e se eles não se alimentam regularmente, eles se transformam em demônios menores, perdendo tanto seu poder quanto sua inteligência. Sabendo que os párias podem rejeitar seus pactos se forem mentalmente fortes, e que isso pode expô-los, os demônios preferem evitar tais indivíduos. Em vez disso, eles buscam vítimas mentalmente fracas, como párias ou normis com traumas que são fáceis de manipular. Embora isso lhes forneça menos almas em comparação com o que precisam para evoluir ou manter seu poder, isso os força a caçar no reino terrestre para evitar a involução. Se tiverem sorte, eles podem encontrar um contratante poderoso, mais estável, que eles podem controlar para obter almas mais valiosas. Por fim, aos demônios maiores. Sabe-se que apenas 6 desses seres existem na América. Esse conhecimento vem dos 6 livros demoníacos. Um desses 6 livros é o que Crackstone usou, o livro de Soiga supostamente descansando em seu caixão ao lado dele, que Atlas tentou levar para Elliot. Ao contrário dos demônios menores intermediários, esses 6 demônios maiores não são vistos no mundo humano há centenas de anos. Eles não precisam se expor ao mundo humano para obter almas. Eles usam os livros para reunir almas de longe. Como esses seres não são vistos no mundo humano, ninguém sabe se eles podem evoluir. Para Edgar, eles provavelmente não têm mais essa desvantagem. Nem se sabe se eles podem continuar evoluindo. O objetivo do Departamento de Extermínio de Demônios é eliminar demônios menores intermediários antes que eles evoluam, se tornando uma ameaça ainda maior. Eles não querem que haja um 7º livro. Também não se sabe exatamente quantas almas um demônio intermediário precisa para evoluir, mas é melhor não descobrir. A principal vantagem que todos os demônios têm é que eles podem viajar entre o submundo e o mundo humano. Isso coloca os párias em apuros, pois eles não podem viajar para o submundo para erradicá-los. Felizmente para os párias, os demônios não são muito numerosos. Na verdade, eles são até menos comuns do que os próprios párias, que já são uma minoria em comparação aos normis. Essa diferença nos números impede que a ameaça seja realmente devastadora por enquanto. Mas os rejeitados vivem com a preocupação constante de saber que 6 demônios maiores observam o plano humano das sombras, cobiçando as almas de seus habitantes e esperando o momento certo para agir. Você sabe mais do que eu pensava, Wednesday disse, com uma pitada de surpresa em seu tom. Ela não esperava que Luke soubesse tanto em detalhes. Os Poes enfrentam uma família que faz acordos com esses seres.
É natural que eu tenha minhas fontes, Luke disse com um leve sorriso. Estou mais surpreso que você não esteja surpreso com todas essas informações. Parece que você já sabia, Luke acrescentou. É natural que eu saiba de tudo isso. Meu pai trabalha no departamento de extermínio de demônios. Aprendi tudo isso entrando furtivamente em seu escritório, disse Wednesday, relembrando as noites em que entrou furtivamente no escritório de seu pai na mansão. Gomes pertence ao departamento de extermínio de demônios? Luke pensou surpreso. Não era muito louco pensar que Gomes poderia trabalhar naquele departamento, mas era estranho imaginá-lo fazendo esse tipo de trabalho. Ele ocupa uma posição alta? Luke perguntou, curioso. Não sei. Eu apenas me infiltrei e dei uma olhada no escritório pessoal dele aqui. A segurança dele deixa muito a desejar, respondeu Wednesday. Por que os demônios são um assunto tão tabu entre os rejeitados? Perguntou Luke. Edgar sempre levava seu tempo para contar a Luke a história completa sobre demônios, e Luke sabia que ele ainda não tinha compartilhado tudo o que sabia. Por outro lado, a maioria dos pares tem pouca consciência sobre demônios. Aqueles que estão cientes desses seres são as 66 famílias que pertencem ao conselho. Há pares como Gia e outros que Luke conheceu que não têm ideia sobre a verdadeira natureza de Crackstone ou a existência de demônios. Ele não entendia por que havia tanto segredo em torno do assunto. Seria muito melhor se as pessoas estivessem mais cientes desses seres. Não sei. Talvez seja para evitar que idiotas procurem esses seres para aumentar seus poderes por razões egoístas, disse Wednesday. Isso pode levar mais pessoas a quererem fazer acordos demoníacos ou criar cultos para adorar esses seres, especialmente os demônios maiores. Eu suponho que. Luke respondeu. Então, o que exatamente você quer fazer com o livro demoníaco de Crackstone? Ele perguntou, retornando ao tópico original da conversa. Recuperá-lo, é claro. O que mais? Wednesday disse, sua expressão inalterada diante da declaração. Essa garota, pensou Luke, já sabendo que ela diria isso. É um livro de um demônio maior. É muito perigoso. Por que você o quer? Luke perguntou. Ser apenas um dos 6 principais livros demoníacos seria o suficiente para mobilizar todo o departamento de extermínio de demônios. Para estudá-lo, precisamos aprender mais sobre esses demônios maiores. Eles estão se escondendo em seus covis, deve haver uma maneira de atraí-los e caçá-los, disse Wednesday, estreitando os olhos. Além disso, podemos aprender mais sobre poderes demoníacos. É essencial enfrentar os Selmans. É possível que eles também possuam um dos 6 principais livros demoníacos, ela acrescentou, e Luke não podia negar que ela tinha razão. Milímetro, você está certo, mas será perigoso. Precisamos reviver Crackstone e para isso, temos que fazer o que Marilyn, Atlas e os outros tentaram, Luke disse com um olhar pensativo. A parte mais perigosa seria lutar contra Crackstone. Eles teriam que matá-lo e roubar o livro, já que não há outra maneira de entrar no caixão, que está selado com uma trava de sangue. Eles não podem pegar o livro sem reviver o Normie demoníaco. No passado, Luke estaria confiante em enfrentar Crackstone, já que Edgar disse que poderia derrotá-lo com suas 3 auras, e ter Wednesday como parceiro tornaria a luta mais fácil. No entanto, as coisas mudaram quando ele e Edgar descobriram que Crackstone possuía um dos 6 principais livros demoníacos. Sua força poderia ser muito maior do que eles inicialmente pensaram. Edgar disse a Luke que ele precisaria estar no pico do nível 4 da aura amarela para enfrentar Crackstone, ou seja, cerca de 10 toneladas de poder telecinético. Embora ele não estivesse naquele nível antes, ele poderia ter se virado com suas outras 2 auras. Mas agora, a situação era diferente, pois o poder de Crackstone poderia ser muito maior se ele tivesse feito um pacto com um demônio maior. Você vai me ajudar ou não? Não vou deixar o livro ficar lá, deixando a única maneira de recuperá-lo usando o sangue de um membro da família, disse Wednesday em resposta ao silêncio de Luke. Os Selma sabiam que o livro estava lá, então não ficariam parados. Provavelmente, tentariam roubá-lo novamente no futuro, precisando do sangue de um Adandans para isso. Eles poderiam mirar no irmão mais novo dela, ou em membros mais distantes da família Adandans, ou até mesmo nela mesma novamente. Minha força cresceu muito desde então. Junto com Wednesday, devemos ser capazes de derrotá-lo, mesmo que ele seja mais forte, pensou Luke, rapidamente chegando a uma conclusão. Tudo bem, eu ajudo você. Vamos matar aquele bastardo de uma vez por todas e pegar aquele livro demoníaco de volta, disse Luke, notando um leve sorriso se formar no rosto de Wednesday, embora ele tenha desaparecido quase imediatamente. Para isso, precisaremos de partes de corpos mutilados para o ritual que abre o caixão de sangue, respondeu Wednesday, imperturbável. Ótimo, então agora estamos nos transformando em assassinos em série como Marilyn. Luke respondeu com um sorriso zombeteiro. Não vamos descer tão baixo. Vamos pegar as partes mutiladas dos criminosos. Nova York tem uma alta taxa de criminalidade. Matar alguns canalhas fará um favor aos normies, disse Wednesday, sem um pingo de dúvida na voz. Os pares tinham um lema que levavam muito a sério, olho por olho, dente por dente. Se alguém os ataca letalmente, eles têm o direito de arrancar um braço, uma perna, ou até mesmo arrancar seu coração. Eu gosto mais assim. Seremos como vigias, embora seja muito fácil, disse Luke, sorrindo enquanto se imaginava rondando pelas ruas escuras de Nova York, enfrentando criminosos.
Luke e Wednesday podiam matar um Normie sem que ninguém percebesse, dadas todas as habilidades que eles tinham. Diferentemente do Hyde, eles não eram bestas fora de controle, e suas habilidades eram ideais para matar sem serem detectados. Vamos deixar isso mais emocionante. Não vamos usar nossas auras. Dessa forma, a emoção de matar será real, sugeriu Wednesday. Luke levantou uma sobrancelha. Parece bom, mas não é um pouco arriscado? Ele perguntou, embora seu entusiasmo tenha crescido com a sugestão de Wednesday. Respondeu Wednesday sem hesitação. Mas o perigo real é o que torna a caça emocionante, ela acrescentou, sentindo sua excitação aumentar com o pensamento de caçar um criminoso imundo com suas próprias mãos, sem usar suas auras, tornando o desafio ainda maior. Vamos lá, Luke disse animadamente. A ideia de fazer justiça com as próprias mãos sempre passou pela sua cabeça, provavelmente por ler muitos quadrinhos. Poderíamos até usar nomes e apelidos diferentes. E fantasias, se possível. Luke divagou, se perdendo em sua própria fantasia. Wednesday olhou para ele com uma sobrancelha erguida, não mais seguindo sua linha de pensamento. Um momento atrás, eles estavam na mesma página sobre matar criminosos a sangue frio, mas agora não estavam. Não sei do que você está falando, e eu não vou usar uma fantasia ridícula enquanto mato um criminoso. Precisamos pegar aquele livro demoníaco antes de partirmos para Ohio. Temos que nos apressar, disse Wednesday. Certo, Luke disse, voltando à realidade. Você tem o livro das sombras? Vamos precisar dele. Minha mãe fica com ele. O escritório dela é um pouco mais difícil de acessar, mas nada que eu não consiga lidar. Nós vamos roubar quando meus pais forem ao encontro deles no cemitério, disse Wednesday, e Luke assentiu. Toda terça-feira Gomes e Morticia tinham um encontro no cemitério a Dundas que durava a noite toda. Capítulo 142 Novo livro. Com tudo discutido, ambos se levantaram e começaram a se dirigir para a saída da câmara subterrânea. Eles subiram uma escadaria mal iluminada até chegarem a uma porta de metal. Serei capaz de praticar minha aura azul com aqueles criminosos, pensou Luke, enquanto Wednesday estendeu a mão e agarrou a maçaneta da porta. Gomes disse a Luke que ele estava desperdiçando sua aura azul em combate e que ele poderia tirar mais proveito dela. No entanto, treinar a aura azul não é fácil. Ele precisa de uma cobaia ou alguém disposto a deixá-lo manipular sua mente e ninguém quer isso. Por exemplo, a melhor maneira de melhorar sua habilidade de ler mentes é naturalmente lendo mentes. Eu poderia montar uma barraca de cartomante em Nova York, pensou Luke, com uma nova ideia surgindo em sua mente. Dessa forma, ele poderia praticar leitura de mentes com os clientes que vinham, tentando navegar por suas memórias enquanto fazia contato visual e os surpreendia. Ele poderia ganhar um pouco de dinheiro enquanto aprimorava sua habilidade de leitura de mentes. Enquanto ele pensava sobre isso, Wednesday abriu a porta, e uma forte rajada de vento entrou pela soleira. O mecanismo clicou em ação com um ruído surdo, e um machado gigante disparou da parede oposta, cortando o ar em uma velocidade assustadora. Com agilidade sobre-humana, Wednesday se jogou para o lado no último segundo. O machado passou zunindo por ela, cravando-se com um estrondo na parede logo acima da porta. Aquele maldito garoto não desiste, hein? Pensou Luke, olhando para o machado cravado profundamente na parede, a apenas alguns centímetros de distância. Se ele tivesse sido o primeiro a passar, ele teria que desviar daquele golpe mortal. Era óbvio para Luke quem estava por trás dessa última tentativa de assassinato: Pugsley. Desde que chegaram à mansão a Dundas, o garoto de olhos maliciosos com sua expressão impassível tentou acabar com ele mais vezes do que podia contar. Na verdade, ele teve mais tentativas de assassinato do que dias passados nesta mansão. A pior parte era que o garoto era muito habilidoso em armar armadilhas. Como eram armadilhas e não ataques diretos, o aqui de observação de Luke não funcionava nelas. É por isso que ele estava dando ênfase extra em melhorar seus reflexos sobre-humanos. Ele precisava ser capaz de reagir, seja parando uma armadilha no meio do voo com sua telecinese ou desviando dela se não fosse muito rápido. Obra do seu adorável irmão. Eu disse que você deveria estabelecer alguns limites. Você merece o fogo cruzado, disse Luke enquanto se aproximava de Wednesday, que estava agachada, olhando para algo em sua mão. Luke reclamou com Wednesday sobre Pugsley, mas ela ignorou, dizendo que era apenas uma brincadeira normal que ela e Pugsley jogavam desde que eram crianças, e que ambos ainda estavam vivos. Reclamar com Gomes e Morticia também foi inútil, pois eles também viam isso como um jogo inofensivo. Wednesday permaneceu em silêncio, estudando sua palma pálida. Nela havia um pequeno pingente de corvo quebrado. Quando ela se afastou, a lâmina do machado conseguiu arranhar seu colar, quebrando o colar que dei a ela. Pensou Luke enquanto se aproximava de Wednesday, notando o corvo partido ao meio em sua mão. Os olhos frios de Wednesday pararam de examinar o colar quebrado e se voltaram para o corredor escuro de onde o machado havia aparecido. Pugsley. Ela murmurou, sua voz gélida ecoando no ar. De repente, um baque surdo, como alguém tropeçando, ecoou do corredor, seguido por um rangido que quebrou o silêncio. Parecia que o pirralho tinha tropeçado de medo. Então eles começaram a ouvir passos apressados recuando, fugindo o mais longe possível. Num instante, Wednesday desapareceu em sua própria sombra. Por que sinto pena dele? Murmurou Luke balançando a cabeça. Luke ficou parado, observando o corredor escuro. Após um minuto de silêncio, um grito foi ouvido. O rato tinha sido pego. Espero que depois disso ele pare de me incomodar, se sobreviver, pensou Luke, começando a caminhar em direção ao seu quarto.
Ele não conseguia entender como Pugsley tinha valentões e precisava de Wednesday para defendê-lo. Talvez na escola ele fosse mais tímido e não tão ousado quanto em casa, onde não tinha medo de armar armadilhas para matar seus convidados. 5 dias depois, chegou terça-feira, o dia em que Gomes e Morticia tinham seu encontro semanal no cemitério. Luke estava em seu quarto, com várias velas acesas para fornecer iluminação decente. Na velha mesa de madeira estava seu MacBook, e ele estava digitando sem parar. Ele já havia decidido qual seria seu próximo livro, o terceiro em sua carreira como autor. Com os 2 primeiros ele havia ganhado muito dinheiro. Com a adaptação cinematográfica de Carrie e o sucesso de Salem Slot, o patrimônio líquido de Luke havia ultrapassado $2 milhões após impostos. Seu agente Josh ficou emocionado quando Luke lhe disse que estava escrevendo um novo livro e que provavelmente o terminaria até o fim das férias. Luke estava indo devagar, enviando a Josh sessões que não estavam perfeitas para que Josh ajudasse a refiná-las, pois pareceria estranho terminar um livro de centenas de páginas tão rápido e deixá-lo impecável. Ele tinha que manter as coisas críveis e fazer com que suas habilidades de escrita parecessem genuínas. Não era muito difícil. Isso é bom por enquanto, pensou Luke, parando de escrever. Ele verificou as horas, eram quase 3 da manhã. A hora de entrar furtivamente no escritório de Morticia estava se aproximando. Ele se recostou na cadeira e olhou para o teto. Já fazia 15 dias desde que ele chegou à mansão Addams. Para sua surpresa, ele se sentiu muito confortável. Seu relacionamento com Wednesday também havia melhorado, ao contrário de suas expectativas. Como ambos eram tão solitários, ele pensou que Wednesday poderia se sentir invadida pelo fato de ele morar na casa dela, mas não foi o caso. Quanto à viagem para Ohio, Luke não conseguiu pensar em nenhuma ideia de ir para lá sem ser detectado quando estivessem em Shadizid e Sunny Valley. Se Natasha, uma metamorfa, tivesse sido encontrada pelo clã Kyria, ele provavelmente seria descoberto também, apesar de seus esforços para permanecer escondido. Então, ele teve que aceitar a ideia de Natasha de criar identidades falsas para os 3, nas quais ele mudaria de gênero, já que era famoso e poderia ser reconhecido na rua. O problema era que eles teriam que ficar vários dias em Sunny Valley e Shadizid, pois precisavam explorar completamente ambas as cidades em busca das pistas que seus pais haviam escondido. Uma aparência diferente seria útil para se movimentar pelas 2 cidades sem se esconder constantemente. Quanto aos seus pais que deixaram ao acaso se ele e Natasha sobreviveriam, Luke tentou parar de pensar nisso. Não havia nada que ele pudesse fazer para mudar o passado ou as escolhas que eles fizeram. Ele não podia negar que se sentia decepcionado e triste, mas a vida continuou. Nem tudo foi ruim depois que soube disso. Desde aquela noite em que Wednesday o abraçou para que ele pudesse dormir, ela começou a tratá-lo com muito mais carinho, à sua maneira. Seus gestos eram sutis, mas havia um cuidado genuíno na maneira como ela olhava para ele, como ela se certificava de que ele não se sentisse sozinho em certos momentos. A vulnerabilidade pode ser atraente para uma mulher, pensou Luke reclinado em sua cadeira com um olhar preguiçoso, esperando a hora de começar a missão. Algumas batidas suaves na porta o trouxeram de volta à realidade. Entre Luke disse, sentando-se na cadeira. A porta rangeu ao abrir, e Wednesday entrou em um ritmo calmo. Em 5 minutos, será a hora. Precisamos ir para a Torre Norte. Bem no topo fica o escritório da minha mãe, Wednesday disse enquanto se aproximava da cadeira de Luke e se acomodava em seu colo. Luke estremeceu levemente, sentindo Wednesday em suas pernas. Não era a primeira vez que ela fazia isso, mas ele ainda ficava nervoso e tinha que se controlar para que isso não transparecesse em seu rosto. Sim. Que tipo de segurança tem o quarto? Não quero morrer por bisbilhotar, perguntou Luke. Não se preocupe. Não é a primeira vez que entro furtivamente. Vai ser fácil. Você só precisa me dizer com suas habilidades onde as armadilhas estão, já que elas mudam de lugar todos os dias, o que é a parte mais irritante. Você nunca sabe de onde elas virão, mas agora não teremos esse problema, Wednesday respondeu em seu tom monótono de sempre, seu olhar mudando para a tela do MacBook de Luke. Um livro novo? Ela perguntou, notando as linhas de texto formando a estrutura típica de um romance. Sim, é algo que pensei depois de passar esses dias aqui na mansão. Um livro onde um normie começa a perder a cabeça aos poucos. Embora em vez de uma mansão, pensei que seria mais interessante ambientá-lo em um hotel. Meu protagonista aceita um emprego como zelador e vai para lá com sua família, Luke respondeu, mantendo uma cara de pôquer, já que não era uma ideia totalmente nova. Interessante. Espaços liminares. Isolamento físico e psicológico, disse Wednesday, apoiando uma mão no queixo. A ideia de uma descida à loucura em um hotel vazio, embora não verdadeiramente vazio, já que coisas sobrenaturais começam a acontecer lá, parecia muito atraente. É só uma ideia. Nada concreto ainda, disse Luke, minimizando. Ele sabia que Wednesday levava a escrita muito a sério e ainda estava trabalhando em seu primeiro romance. Ele já tinha 2 romances de sucesso, mas as ideias foram essencialmente roubadas. Ele se sentiu desconfortável com isso, principalmente porque ela se esforçou tanto e já havia enfrentado a rejeição de uma editora, que recebeu um presente adorável, por recusar seu trabalho. Nada de concreto. Você fez muito progresso. Não se subestime, disse Wednesday, erguendo uma sobrancelha com aquele olhar inquisitivo que sempre parecia analisá-lo. Luke exalou, tentando manter uma fachada calma enquanto suspirava internamente. Sim, obrigado. Posso ler mais detalhadamente depois?
Wednesday perguntou, em um tom neutro que indicava seu interesse. Talvez possa ajudar com meu próprio romance, ela acrescentou sem rodeios. Luke ficou um pouco surpreso com isso. Wednesday foi extremamente crítica, até mesmo implacável com a maioria do que leu. Ele sabia que ela tinha gostado de seus trabalhos anteriores, embora ela nunca os elogiasse abertamente. Mas a ausência de críticas foi o suficiente para saber que ela tinha uma opinião favorável. Claro, se isso te ajudar com seu romance, leia-o sempre que quiser, Luke assentiu. Mas em troca, você tem que me deixar ler seu romance e ele acrescentou. Não está terminado. Tenho que mudar muitas partes e detalhes. De acordo com vários editores, é muito sangrento, explícito e toca em temas muito delicados. Respondeu Wednesday com uma pitada de descontentamento. As rejeições constantes a deixavam frustrada e, embora odiasse admitir, ela não tinha escolha a não ser considerar o feedback. Este também não está terminado, disse Luke, e Wednesday não conseguiu contestar essa lógica. Tudo bem, vamos para o meu quarto. Tenho uma cópia do primeiro manuscrito que enviei, o original, sem nenhuma das mudanças que os editores sugeriram. Tenho certeza de que você vai gostar, disse Wednesday, levantando-se do colo de Luke e caminhando em direção à porta. Luke a seguiu, sua curiosidade crescendo a cada passo. Quão sangrento, explícito e perturbador o romance de Wednesday tinha que ser para os editores o rejeitarem. Capítulo 143 Livro das Sombras. Luke entrou no quarto de Wednesday. O espaço era similar em tamanho aos outros cômodos da mansão, mas sua arrumação e ordem meticulosa o faziam se destacar. A cama de dossel dominava o centro, construída com madeira preta e entalhada com detalhes intrincados. Tinha um dossel feito de veludo preto, que era puxado para trás para revelar lençóis pretos como carvão adornados com bordados de caveira branca. As paredes eram de um tom cinza escuro, e um lustre de ferro pendia do teto, iluminado por velas que banhavam o ambiente com uma luz quente. Se eu tivesse um lustre tão grande, eu teria uma iluminação melhor, Luke disse, olhando com inveja. Ele teve que acender dezenas de velas para obter uma iluminação decente. Você reclama demais da iluminação para uma vidente, comentou Wednesday, caminhando até uma escrivaninha de madeira antiga. O que posso dizer? Sou mais fã de eletricidade do que de velas, respondeu Luke, dando de ombros. Embora gostasse de ficar acordado até tarde, ele sempre preferiu fazer isso com o conforto da tecnologia moderna. No começo, carregar seu telefone e MacBook tinha sido um desafio nesta mansão sem eletricidade. Eventualmente, ele comprou uma estação de energia que carrega com energia solar. Custou a ele mais de $7.000, mas valeu cada centavo. Com essa coisa que você comprou, você pode acender dezenas de luzes elétricas. Basta conectá-las e parar de reclamar, disse Wednesday, abrindo uma das gavetas da mesa. Seria um crime estético. Toda essa decoração gótica perderia sua essência com lâmpadas de LED, respondeu Luke, cruzando os braços. Wednesday abriu um sorriso sarcástico, sem tirar os olhos da gaveta. Claro, porque seu console de jogos, sua TV enorme, seu computador de última geração e aquele telefone que você nunca larga estão totalmente em sincronia com a atmosfera sombria, certo? Ela disse com um tom de zombaria. Isso é diferente, são necessidades modernas que você não entenderia, disse Luke rindo. O que você precisa é aceitar que é viciado em tecnologia. Isso só vai queimar seu cérebro, respondeu Wednesday, puxando o manuscrito com muitas páginas da gaveta funda. Pare de me criticar, disse Luke. Pare de reclamar, respondeu Wednesday, virando-se e entregando-lhe o manuscrito. Nossa, são muitas páginas para um primeiro romance, comentou Luke, folheando. 616 páginas, respondeu Wednesday. Luke fechou o manuscrito e notou o colar de corvo quebrado de Wednesday, o mesmo que ele havia dado a ela, em cima da mesa. Você não poderia consertar? Luke perguntou. Desde aquele dia, Pugsley parou de armar armadilhas letais para matá-lo. Nos almoços, ele parecia mais pálido do que o normal, e sua expressão de peixe morto era ainda mais pronunciada. Não, colar as duas peças de volta deixaria desalinhado. Ficaria imperfeito, Wednesday respondeu com uma calma que qualquer outra pessoa poderia confundir com indiferença, mas ele percebeu, uma sombra tênue nos olhos dela. Algo que só alguém que a conhecia bem poderia perceber. Luke ficou em silêncio por alguns segundos, observando os dedos de Wednesday tocarem o colar quebrado. Algo não combinava com sua indiferença habitual. Espere aqui, disse Luke, pegando o colar das mãos dela. Wednesday levantou uma sobrancelha para ele. E o que você planeja fazer? Consertar isso com um feitiço? Luke apenas deu um meio sorriso antes de se virar e sair do quarto. Com sua telecinese, ele abriu a porta. Depois de um tempo, ele retornou. Em suas mãos, ele segurava 2 colares, cada um com metade do corvo. Sem dizer uma palavra, ele se aproximou de Wednesday e estendeu um dos colares. Um para você e um para mim, ele disse, estendendo uma metade do corvo para ela. Wednesday olhou para ele por um momento, seus olhos escuros pousando no colar e então nele. Embora sua expressão permanecesse quase inalterada, Luke notou um brilho diferente em seus olhos escuros. Nada mal, Wednesday comentou enquanto colocava o colar. Luke também colocou a outra metade. Depois disso, eles seguiram em direção à torre onde ficava o escritório de Morticia. Depois de alguns minutos andando por corredores escuros e fazendo várias curvas, eles começaram a subir uma escada em espiral.
De vez em quando, uma tocha acesa era cravada nas paredes de pedra dura. A escada terminou e eles caminharam mais alguns passos até que estavam diante de uma porta enorme. Wednesday tirou 2 papéis pequenos e planos da manga. Ela se agachou na frente da porta, onde uma pequena abertura entre a madeira e o chão permitia que uma leve corrente de ar passasse. Ela deslizou os papéis pela abertura, empurrando-os gentilmente para o outro lado. Então ela se levantou e olhou para Luke. Entraremos com seus chambres. Quando fizermos, já que não passaremos pela porta, seremos detectados como intrusos e as armadilhas serão ativadas. Onde elas estão? Wednesday perguntou. Bem no primeiro ladrilho, onde você deixou os papéis, espinhos vão disparar. Depois disso, flechas vão disparar das paredes da frente e laterais, Luke respondeu, já tendo expandido seu domínio sobre a sala. Pequenos buracos estavam escondidos à vista de todos nas paredes do estudo, de onde as flechas emergiriam, semelhante ao mecanismo na câmara subterrânea. Da mesma forma, espinhos disparariam do chão, visando empalá-los. As flechas serão fáceis de bloquear. A velocidade delas não é grande. O único problema são os espinhos, já que apareceremos bem em cima deles, disse Wednesday, parando e olhando para ele calmamente. Mas com seu voo será simples. Vou deixar tudo para você. Antes que Luke pudesse acrescentar algo ao plano, ele sentiu os braços frios e pálidos de Wednesday deslizarem em volta do seu pescoço, segurando-o. Usar chambres é mais fácil quando as duas pessoas estão próximas. Acho que tenho que fazer todo o trabalho, disse Luke com um meio sorriso, estendendo a mão e posicionando os dedos. Num piscar de olhos, eles desapareceram e reapareceram do outro lado. Os papéis tinham sumido, eles tinham trocado de posição com eles. Apesar da barreira física da porta e das paredes, Luke conseguiu contorná-las expandindo seu domínio, usando seu sentido clarividente, que lhe deu controle preciso sobre o espaço. Isso, combinado com sua telecinese, permitiu que ele trocasse de lugar instantaneamente com os papéis do outro lado, movendo-se sem esforço através das barreiras físicas. No instante em que os pés de Luke tocaram o piso da sala, ele voou para cima, afastando-se do chão. Apenas alguns segundos depois, 3 pontas de metal brilhantes dispararam do chão em alta velocidade. Os espinhos tinham quase 1 metro de altura, mas Luke já havia decolado, evitando-os. Mas isso não era tudo. Dezenas de flechas foram lançadas a uma velocidade incrível das paredes. Com seus reflexos recentemente aprimorados e bem treinados, Luke reagiu a tempo. Usando sua telecinese, ele parou todas as flechas que pairavam ao redor dele e de Wednesday, que manteve sua expressão estoica. Com um simples aceno de cabeça, Luke deixou as flechas caírem no chão e então pousou suavemente ao lado de Wednesday, que o soltou. Lugar legal, Luke comentou, olhando ao redor do escritório da sogra. Depois de passar esses dias com a família Adandans, não lhe parecia mais estranho que um quarto tivesse armadilhas letais capazes de acabar com a vida de uma pessoa. Na parede central, havia uma grande escrivaninha com uma cadeira grande atrás dela, e uma janela enorme coberta por cortinas vermelho-sangue. Fileiras de prateleiras cheias de livros, potes e outros itens se alinhavam nas paredes laterais. Sua mãe não apaga as velas quando sai? Luke perguntou curioso, seguindo Wednesday. O lustre que iluminava o quarto tinha todas as velas acesas. É ineficiente. Este não é um lugar para dormir. É melhor que as velas fiquem acesas. Seria irritante ligá-las e desligá-las todos os dias, respondeu Wednesday enquanto começava a procurar o livro nas prateleiras. Velas mágicas clássicas, pensou Luke, juntando-se à busca. Depois de alguns minutos, eles encontraram o livro das sombras escrito por Gold Adandans. O livro tinha uma capa de couro escuro e envelhecido com um pentagrama em relevo. A lombada era reforçada com tiras de metal antigo, e era claro à primeira vista que ele facilmente ultrapassava 1000 páginas. Finalmente tenho você em minhas mãos, Wednesday murmurou tocando a lombada do livro. Ela finalmente pôde ler o famoso livro que sua ancestral havia escrito, com quem ela até teve visões e falou de maneiras enigmáticas. Capítulo 144 A crueldade de Goad Adandans. Vamos pegar? Luke perguntou, olhando o livro de Goad Adandans com uma pitada de curiosidade. A bruxaria pode lhe conceder poderes muito úteis e aumentar sua força. Como Natasha, que conseguiu transformar seu corpo em metais ou armas, algo que um metamorfo natural não conseguiria. Além disso, o livro de God já havia sido testado por ela, uma poderosa vidente de sua época, então as chances de os rituais darem errado eram muito baixas. Não havia necessidade de conduzir pesquisas de tentativa e erro, constantemente se colocando em perigo. Todo o trabalho de base já havia sido feito. Não, infelizmente minha mãe não quer que eu leia este livro. Nós só leremos o ritual de ressurreição para entender exatamente como é feito e então o colocaremos de volta. Wednesday respondeu com uma carranca. Sua mãe sempre a deixou brincar com coisas perigosas, facas, machados enormes, espadas afiadas, insetos venenosos e muito mais. Mas ela era muito rigorosa em relação ao livro de bruxaria de Goad Adandans. O que ela diria se descobrisse que você quer roubar um dos 6 livros demoníacos? Luke perguntou com um leve sorriso. Gostaria de ver a expressão dela, disse Wednesday, abrindo o livro e começando a procurar o ritual de ressurreição. O livro não tinha índice, então demorou um pouco para encontrarem o ritual de necromancia que explicava em detalhes como reviver os mortos. Luke folheou o livro rapidamente, enquanto Wednesday calmamente virava as páginas.
Toda vez que seus olhos pousavam em um parágrafo, ele encontrava algo mais perturbador do que o anterior. Uma seção detalhava poções aterrorizantes com ilustrações grotescas que o faziam franzir a testa. Uma das mais assustadoras descrevia uma poção que fazia uma aranha gigante crescer na sua cabeça, substituindo seu cabelo. As pernas da aranha se enroscavam no seu couro cabeludo e eram até mesmo visíveis para você. A parte mais perturbadora era que a aranha estava viva e se tornaria parte de você para sempre. Se alguém tentasse matá-la, você sentiria uma dor insuportável, então a única opção era viver com ela. Outra seção detalhava venenos de ação lenta, projetados não apenas para matar, mas para prolongar o sofrimento ao máximo. As vítimas morriam em gritos de agonia, sua dor se estendia por dias ou até mesmo semanas. Gode Adandans estava definitivamente fora de si, Luke pensou com uma careta de desgosto enquanto seus olhos continuavam examinando as fórmulas e rituais grotescos. Algumas dessas ideias eram tão macabras que até ele, acostumado ao mundo cruel dos párias, se sentia um pouco perturbado. Crackstone não estava errado em chamá-la de bruxa má. Ele conseguia entender porque Morticia não queria que Wednesday lesse aquele livro. Embora mãe e filha gostassem do macabro e do escuro, elas não eram tão extremas em seus métodos. Morticia, embora estranha e excêntrica, tinha um código ético claro. Muitas das fórmulas naquele livro não eram apenas distorcidas, elas foram projetadas especificamente para causar danos desnecessários e cruéis, sem nenhum propósito além de dor e destruição. Morticia gostava de mistério, escuridão e o sobrenatural, mas não de crueldade sem sentido. Ela não queria que sua filha seguisse esse caminho. Wednesday não se abalou com os rituais, poções e outras fórmulas grotescas do livro. Na verdade, seus olhos pareciam mais interessados em algumas seções do que em outras. Eu posso ver porque sua mãe não quer que você tenha esse livro, Luke comentou. Até ele achou isso muito macabro, e ele transformou algumas pessoas em pedaços de carne. Wednesday olhou para ele pelo canto do olho sem parar sua exploração do livro. Talvez você não entenda a beleza dos limites, ela respondeu em um tom neutro. Quem disse que limites são bons? Ela acrescentou, ainda em um tom neutro. Limites são apenas correntes que nos prendem ao mundano. Existe uma arte em explorar o proibido. Luke decidiu não dizer nada. Finalmente, eles encontraram o ritual que procuravam. Leia também. Minha memória é boa, mas não quero correr riscos. Mesmo o menor erro, e o ritual pode sair pela culatra, disse Wednesday, sabendo que Luke tinha uma memória idética. Em pouco tempo, Luke leu o ritual de necromancia que cobria algumas páginas. Diferente do ritual de mortos-vivos que os Selmans usaram, este era muito melhor. A pessoa revivida retinha consciência e inteligência, e as partes do seu corpo não se desintegravam como os zumbis que atacaram Nevermore. Luke se perguntou como God reagiria se soubesse que Crackstone seria ressuscitada usando seu ritual. Muito provavelmente ela criou esse ritual antes de sua batalha com o Normie demoníaco, como parte de sua pesquisa pessoal. Pensando nisso, ele percebeu algo. A lua de sangue. O eclipse lunar. Nós esquecemos uma coisa. Luke murmurou, e Wednesday olhou para ele com uma sobrancelha levantada, sem entender seu comentário. O eclipse lunar, Luke disse, encontrando o olhar de Wednesday. Ela imediatamente entendeu o que ele quis dizer. Marilyn queria reviver Crackstone durante um eclipse lunar por um motivo. Esse motivo deve ser porque Crackstone só poderia ser ressuscitado durante um eclipse lunar. Caso contrário, ela poderia ter escolhido outra noite. Os Selmans não teriam sido forçados a atacar Nevermore na noite do eclipse, quando todos estavam esperando por isso. Normalmente, cada ano tem pelo menos 2 eclipses lunares e 2 eclipses solares, embora possa haver até 3 eclipses lunares e 4 solares, dependendo do ano. Deve haver pelo menos mais um eclipse lunar este ano. Quando? Não sei. Wednesday quebrou o silêncio, parecendo resignada. Ela não conseguia acreditar que tinha esquecido algo tão importante. Relaxe. Eu tenho a resposta, Luke disse, pegando seu telefone. Após alguns minutos de busca, um leve sorriso apareceu em seu rosto. O quê? Diga-me, disse Wednesday impacientemente. 15 de agosto será o segundo eclipse. Também haverá um terceiro no final do ano, respondeu Luke. Isso é bom. Quase 2 meses. Tempo suficiente para coletar as partes desmembradas, disse Wednesday, mais à vontade. Se o eclipse tivesse sido em setembro ou depois, seus planos teriam fracassado. Viu? Ter um telefone é útil, senhorita anti-tecnologia, Luke disse com um sorriso zombeteiro. Wednesday revirou os olhos levemente, mas não discutiu dessa vez. Depois disso, eles colocaram o livro de volta no lugar e saíram do escritório da mesma forma que entraram. A missão foi um sucesso. Quer assistir a um filme? Podemos ir para o seu quarto ou para o meu, Luke sugeriu enquanto caminhava pelo corredor, ombro a ombro com Wednesday. Não posso. Tenho que praticar meu violoncelo. Depois vou dormir, Wednesday respondeu depois de alguns segundos, durante os quais ela pareceu hesitar, embora Luke não tenha notado nos corredores mal iluminados. Missão falhou novamente, pensou Luke, suspirando interiormente. Eles costumavam assistir a filmes juntos, a maioria deles de terror, sangrentos ou com temas polêmicos, mas agora as intenções de Luke eram diferentes de assistir ao filme. Luke queria levar as coisas para o próximo nível, mas não queria parecer desesperado. Ele também sabia que Wednesday era alguém que lutava contra contato físico. Algo tão íntimo seria difícil de conseguir rapidamente, então ele não queria sobrecarregá-la.
Ele podia esperar e ser paciente, mas precisava testar as águas de vez em quando, pois era difícil dizer, pela expressão vazia e sem emoção dela, se ela estava pronta para dar o próximo passo. Wednesday chegou à porta do seu quarto e deu boa noite a Luke com um simples aceno de cabeça. Ela nem me dá um beijo de boa noite, e aqui estou eu querendo isso dela, pensou Luke, balançando a cabeça enquanto parava em frente à porta fechada de Wednesday. Ele continuou para seu próprio quarto. Uma vez lá, ele trocou de roupa para dormir e caiu na cama. Seus olhos se voltaram para uma velha mesa de cabeceira onde um colar repousava, o colar no qual Edgar residia. Desde que chegaram à mansão Adandas, Edgar parou de aparecer e só se comunicava com Luke telepaticamente, então sua interação com o fantasma tagarela diminuiu. Depois que Luke descobriu sobre seus pais, ele começou a falar menos com Edgar, pois o fantasma sabia da verdade e nunca lhe contou. Ele não podia negar que estava um pouco chateado com isso. Ele era apenas uma peça de xadrez na guerra entre os Selmans e os Poes. Na verdade, ele era a última peça dos Poes, o último membro da família a ter o nome. A família caída. Devo tentar reconstruí-la? Luke pensou, olhando para o teto, sua cabeça apoiada no travesseiro. Vingança era algo que ele apreciava, especialmente quando ele pensava que seus pais tinham se sacrificado para salvá-lo. Pensar sobre isso tinha alimentado seu desejo de esmagar os Selmans. Mas agora esse combustível tinha acabado. Era verdade que os Selmans tinham sangue nas mãos. Muitos membros da família Poe morreram por causa deles. Mas Luke não conhecia esses parentes, então era difícil usar isso como combustível. Ele também não conhecia seus pais. Mas acreditava que eles tinham se sacrificado por ele, e eles eram seus pais. De qualquer forma, tenho que lutar, pensou Luke, deixando essas ideias de lado. Os Selmans não parariam de tentar matá-lo, mesmo que ele não quisesse continuar a rivalidade. Além disso, ele já sentia ódio deles. Eles tentaram matá-lo várias vezes. Eles não podiam coexistir. Seus pensamentos se voltaram para o ritual de ressurreição criado por Goad Adandas. Especificamente, ele exigia 2 pernas, 2 braços, um torso, um coração e um cérebro. Cada parte tinha que vir de pessoas diferentes, e todas elas tinham que estar vivas antes de serem mutiladas. Após a mutilação, a pessoa tinha que morrer. O ritual não funcionaria de outra forma se ela fosse mantida viva. O ritual tinha que ser realizado durante um eclipse lunar, quando a lua aparecia com uma cor avermelhada. Segundo o livro, era quando as energias do ocultismo atingiam seu pico. Depois havia a configuração usual, desenhar um círculo com runas gravadas no chão e no centro do círculo, desenhar uma estrela com símbolos específicos em cada ponta. Parece que vou me transformar em algum membro maldito de um culto de adoração ao diabo, Luke pensou com uma leve careta. Por sorte, Wednesday estaria cuidando dessa parte do ritual. Eles tiveram quase 2 meses para reunir todas as partes mutiladas. Quanto à viagem para Ohio, ele e Natasha decidiram ir para lá quando as férias acabassem, para se preparar o máximo possível. Natasha estava cuidando de reunir os ingredientes necessários para a poção de mudança de gênero que Luke usaria. A poção não era permanente e durava apenas algumas horas, de acordo com Natasha. Luke então passaria um tempo em uma casa, ou disfarçado nas 2 pequenas cidades. Natasha precisava preparar um lote considerável dessas poções e estava cuidando disso, além de criar identidades falsas para os 3 e outros preparativos para a viagem. Ela disse a Luke para se concentrar em seu treinamento, dizendo que estava acostumada com esse tipo de missão e preferia lidar com todo o trabalho tedioso de preparação sozinha. Pensando nessas coisas, os olhos de Luke se fecharam e em poucos minutos, ele caiu em um sono profundo e tranquilo. Capítulo 145 Vigilante. Brownsville, 0h45 da manhã. Em um beco mal iluminado, acontecia uma cena muito comum naquele bairro em uma hora tão tardia. Isso não é dinheiro suficiente, vadia! Exclamou um homem com aparência criminosa, dando um tapa em uma mulher de cabelos longos e desgrenhados e expressão desesperada. A mulher, frágil e mal conseguindo ficar de pé, caiu no chão com a força do golpe. Com a pouca força que tinha, ela rastejou e olhou para o homem. Por favor, é tudo que tenho. Ela gritou desesperadamente, agarrando-se às pernas do homem. Não me toque! Gritou o homem com raiva, dando-lhe um soco no rosto, jogando-a para trás e cortando seu lábio enquanto a sacudia. Somos traficantes de drogas, não uma instituição de caridade. Sua vadia, ele acrescentou com um olhar de desgosto, tirando a poeira das calças. Haha, ela está realmente desesperada, riu um de seus companheiros, que estava assistindo a toda a cena. Diga a ela para te fazer um boquete. Talvez você mude de ideia, brincou outro de seus companheiros. Um homem alto vestindo uma regata preta e com os braços cobertos de tatuagens. Enquanto isso, a mulher estava deitada no chão soluçando, com as mãos na boca enquanto o sangue escorria. Sem chance. Os dentes dela devem estar podres, o homem respondeu com uma careta. Além disso, não é brincadeira, idiotas. Não estamos vendendo muito ultimamente. Isso significa que aqueles outros bastardos estão roubando nossos clientes, ele acrescentou com uma carranca. TSK, TSK. Falta de respeito pela moça, veio uma voz de um canto escuro, a poucos metros de onde a cena estava se desenrolando. Os 3 homens viraram a cabeça alarmados para a voz desconhecida, observando uma figura caminhando em sua direção. Suas expressões mudaram para confusão enquanto eles observavam a aparência do estranho. Ele usava uma jaqueta de couro com capuz que obscurecia a maior parte de seu rosto, deixando apenas sua boca e parte de seu nariz visíveis.
Em suas costas havia um arco e uma aljava cheia de flechas. Não é um policial ou algum bastardo perigoso? Pensou o homem que havia batido na mulher, sentindo-se um pouco mais à vontade, já que não parecia ser a polícia ou uma gangue rival. Quem diabos é você? Perguntou o homem de regata, dando um passo à frente e tirando uma faca afiada do bolso enquanto se movia em direção ao estranho. Eu sou a justiça, respondeu a figura encapuzada em um tom calmo. O homem alto de regata parou no meio do caminho, incapaz de segurar uma risada. Seus dois companheiros se juntaram a ele, rindo. O que? Você acha que isso é um filme da Marvel ou algo do tipo? O homem de regata perguntou, tentando controlar o riso. Ele agora estava perto da figura encapuzada, mas não sentia mais que era uma ameaça real. PFFT, deve ser só um garoto que passa muito tempo na internet, disse o homem que bateu na mulher. Este é o mundo real, garoto. Vá para casa para sua mãe, antes que você se machuque, ele acrescentou, seu tom se tornando mais ameaçador. O homem de regata, pronto para lançar outra provocação, não teve a chance de abrir a boca antes que um soco o atingisse no rosto, quebrando seu nariz. E isso não foi tudo, uma enxurrada de golpes caiu sobre ele. Um soco no estômago, outro no queixo e outro no nariz. A dor surgiu em cada nervo e antes que ele percebesse, estava inconsciente no chão. Fraco, murmurou a figura encapuzada que não era outro senão Luke, trabalhando como vigilante. Ele percebeu que o homem alto e musculoso havia perdido a consciência no segundo golpe. Que diabos? Pensou o homem que havia batido na mulher, alarmado. Ele não conseguia acreditar que sua parceira, com quase 2 metros de altura e mais de 100 quilos, havia sido nocauteada em segundos. Os dois homens restantes trocaram olhares e, reconhecendo o perigo, eles pegaram suas armas. Mas antes que seus dedos pudessem sequer tocar os gatilhos, um som de assobio cortou o ar. 2 flechas pretas voaram e perfuraram seus pulsos, forçando ambos a largar seus revólveres, que atingiram o chão com um alto ruído metálico. Os criminosos olharam para seus pulsos sangrando, o choque congelando sangue em suas veias. Antes que pudessem processar a dor latejante em suas mãos, uma corda preta estranha e forte saiu da escuridão, enrolando-se no pescoço do homem que havia golpeado a mulher. Ele sentiu a pressão fria do nó apertando, dificultando a respiração. Agora, que diabos? Ele pensou, perplexo com a sensação sufocante que se fechava em sua garganta. Das sombras, uma figura feminina surgiu. Era Wednesday, vestida de preto como Luke, embora sua roupa fosse mais justa. Um capuz obscurecia seu rosto pálido enquanto ela olhava para os criminosos como se fossem lixo sem valor. Com um puxão rápido e controlado, Wednesday puxou o homem em sua direção. Ele tentou resistir, mas a força que o arrastava era brutal, quase desumana. Ela o puxou para perto até que seus rostos estivessem a poucos centímetros de distância, permitindo que ele vislumbrasse seu rosto pálido e seus olhos escuros como o abismo. Você gosta de machucar os outros, não é? Ela sussurrou friamente, seus lábios mal formando um sorriso sarcástico. Um assassino, pensou o homem, sentindo um medo que não sentia há muito tempo. Ele conseguia reconhecer os olhos de um assassino quando estava cara a cara com eles. Desde pequeno ele vive uma vida de crimes, cheia de mortes, brigas de gangues e muito mais. Enquanto isso, Luke nocauteou outro homem que não teve chance. A mulher, ainda no chão com sangue na boca, observava toda a situação com os olhos arregalados. Desde quando os super-heróis apareciam na cidade dela? Isso era algum tipo de filme? Interrógio. Precisamos saber quem lidera a gangue deles ou o que quer que seja. Vamos acabar com esses malditos traficantes, Luke disse enquanto caminhava até o Wednesday e o criminoso de baixo escalão. Como eles escolheram não usar suas auras para tornar a caçada mais emocionante, Luke não conseguiu acessar as memórias do criminoso. Eles teriam que usar métodos antigos. Você acha que vai sair vivo depois disso? Não vou dizer nada, o homem murmurou, encontrando um novo senso de bravura, convencido de que 2 aspirantes a heróis não conseguiriam derrotar uma gangue inteira. Isso era a vida real, não um filme. Você realmente acha que é o primeiro a me dizer isso? Wednesday murmurou, inclinando-se mais perto, seus olhos fixos nos dele. Todos começam do mesmo jeito, cheios de bravura. Mas, eventualmente, todos eles me dizem exatamente o que eu preciso saber. O homem engoliu em seco, nervoso. Havia algo assustador na voz fria e monótona dela. Wednesday enfiou um pedaço de pano na boca dele para abafar seus gritos e começou seu trabalho. Luke observava de lado com um ar acadêmico, como se Wednesday estivesse lhe dando uma aula particular na arte da tortura. Em apenas 15 minutos, o homem tinha lágrimas nos olhos, desesperado para falar, embora não conseguisse com o pano ainda na boca. Nos primeiros 5 minutos, ele teria falado, pensou Luke, de braços cruzados enquanto observava tudo. Wednesday tirou o pano da boca do homem e começou a perguntar tudo o que queria saber. Em 5 minutos, eles tinham todas as informações de que precisavam. Ela também o questionou sobre seus crimes. Seu nome era Jacob. Ele não matou ninguém, Wednesday comentou com uma pitada de decepção, limpando o sangue das mãos com um lenço. O sangue, claro, não era dela. Então ele foi salvo. Mas tenho certeza de que o líder da gangue dele merece a morte. Dele tiraremos o primeiro membro. Talvez fosse bom começar com um braço, disse Luke, decidindo qual parte do corpo mutilar primeiro do líder da gangue. Mutilar um membro, pensou a mulher, estremecendo ao testemunhar a tortura e ouvir a conversa entre as 2 figuras encapuzadas. Os supostos heróis que vieram salvá-la se comportaram de uma forma muito mais sombria e sádica do que ela havia imaginado.
Ela pensou que eles eram heróis excêntricos no bom sentido, mas eles eram algo muito mais sinistro. Luke e Wednesday decidiram que matariam apenas assassinos, pessoas que mataram um inocente a sangue frio. Esses seriam seus alvos para coletar as partes do corpo necessárias para seu ritual. Sim, embora essa gangue só lide com distribuição local de drogas, eles não são os cartéis de verdade, mas será útil se esses cartéis perderem seus distribuidores, disse Wednesday, dando um golpe rápido no homem e o deixando inconsciente. Eles descobriram que várias gangues criminosas em Nova York estavam competindo pelo direito de distribuir drogas fornecidas por 2 cartéis principais do México. A gangue a qual esses 3 homens pertenciam era uma das 3 principais de Nova York, envolvida principalmente com tráfico de drogas e armas. Vamos para o clube onde eles se encontram. Eles devem estar lá, disse Luke, virando-se. Onde está o outro pedaço de lixo? Wednesday perguntou, percebendo que um dos homens que Luke havia nocauteado estava desaparecido. Eu o deixei ir e imaginei que você poderia exagerar, e o Normie poderia acabar morto. Dessa forma, temos uma maneira de rastreá-los de volta ao covil deles, Luke respondeu com um leve sorriso. Além disso, é melhor que ele avise os outros. Ele ficou tão assustado que fugiu sem nem mesmo ajudar os companheiros, acrescentou. Eu nunca mato minha presa sem antes saber tudo o que preciso, disse Wednesday, seu olhar pousando na mulher, que estremeceu sob a atenção das 2 figuras encapuzadas. Luke olhou para a mulher e enviou um comando mental para que ela dormisse. Então, ele se sentou ao lado dela e começou a ler suas memórias. Isso serviu como prática para melhorar suas habilidades de leitura de memórias, especialmente com as memórias de outras pessoas, incluindo as muito antigas. Depois de quase 15 minutos, ele se levantou e gesticulou para Wednesday para que pudessem ir embora. Achei que não estávamos usando nossas auras, comentou Wednesday enquanto eles começavam a caminhar em direção à base Clube dos Criminosos. Nós concordamos em não usá-los em inimigos. Eu usei para praticar um pouco, além de apagar alguns traumas. Se tudo correr bem, ela vai parar de ser viciada em fentanil, disse Luke. Que generoso da sua parte manipular as memórias de um estranho sem o consentimento dele, respondeu Wednesday, acelerando o passo. Ajudar as pessoas é meu dever como vigilante, comentou Luke com um leve sorriso, mantendo o ritmo. Naquela mesma noite, a cidade de Nova York testemunhou uma mudança brutal em seu submundo criminoso. Em apenas uma noite, uma das gangues mais temidas e violentas da cidade foi praticamente exterminada. Nos dias que se seguiram, as outras 2 gangues principais tiveram o mesmo destino. Todas as drogas que tinham em estoque para distribuição também foram destruídas, resultando em milhões de dólares em mercadorias perdidas. Os líderes de gangues que cometeram assassinatos e crimes hediondos não viram o nascer do sol. Eles foram encontrados mortos com partes de seus corpos faltando. Os membros que não cometeram assassinatos, mas ainda eram violentos e corruptos, sofreram ferimentos graves. Luke e Wednesday garantiram que eles não teriam a chance de cometer crimes novamente, deixando muitos em cadeiras de rodas, com membros quebrados ou em estados vegetativos. Como mais de 3 partes do corpo eram necessárias para o ritual, Luke e Wednesday tiveram que interrogar outros membros de gangue, procurando por assassinos de inocentes que mereciam a morte. Não foi difícil encontrá-los, essas gangues estavam cheias de membros mergulhados no crime. Vários tinham cometido assassinatos, não apenas os líderes. Rapidamente eles reuniram todas as peças necessárias para o ritual, ainda com bastante tempo antes do eclipse lunar. Capítulo 146 Cartomante. Em algum lugar na vasta cidade de Nova York havia uma loja modesta. Uma placa pintada à mão estava pendurada acima da entrada, exibindo o nome do lugar em letras bem feitas, Visions of the Anon. Quer saber seu futuro? Entre aqui. Ao cruzar a soleira, um suave tilintar de sinos dava as boas-vindas ao cliente. As paredes da pequena loja eram adornadas com elegantes tapeçarias escuras. Em uma prateleira próxima, livros de aparência antiga estavam empilhados lado a lado. Havia também pequenas estátuas de figuras míticas e amuletos de diferentes culturas. No centro da sala havia uma mesa redonda coberta por um pano vermelho escuro. Havia uma cadeira de cada lado da mesa, uma para o cliente e uma para a cartomante. O único objeto sobre a mesa era uma bola de cristal. Uma sessão estava em andamento. Uma mulher de meia-idade com cachos e algumas rugas estava ouvindo atentamente e com profunda concentração a pessoa sentada à sua frente. Em frente a ela estava sentada uma figura encapuzada, falando em tom calmo e comedido, com as mãos pairando perto da bola de cristal como se estivesse lendo o futuro. Uma notícia importante está se aproximando de sua vida. Dependendo de como você reagir, vocês criarão um vínculo inquebrável ou toda a confiança será perdida. Disse a figura encapuzada que era ninguém menos que Luke. Ele tinha montado um negócio de adivinhação. Dinheiro não importava para ele, ele precisava praticar sua leitura mental, e a melhor maneira era ter pessoas sentadas voluntariamente na frente dele, olhando para ele atentamente sem se mover. Dessa forma, ele poderia entrar em suas mentes e começar a navegar em suas memórias. Primeiro, ele veria memórias das últimas horas ou minutos. Então ele se aprofundaria mais memórias de dias, semanas, até meses atrás. Seu plano era melhorar suas habilidades de leitura de memórias enquanto a pessoa cujas memórias ele estava lendo permanecia consciente. Embora não fosse o mesmo que ler memórias no meio de uma batalha, onde é mais difícil se concentrar em navegar na mente de um inimigo, especialmente se eles estão resistindo. Era uma prática eficaz.
Por outro lado, fazer isso com Normis era muito mais fácil do que com Párias. Com Normis, ele conseguia ler memórias de meses atrás enquanto eles permaneciam conscientes, encarando-os sem se mover. Quanto aos Párias em uma luta, ele não tinha certeza, pois ainda não havia tentado, mas Luke acreditava que ele seria capaz de ler memórias de semanas atrás. Esta foi uma melhoria significativa em comparação a quando ele leu a mente do Homem-Lobo do clã Kairia, onde ele só conseguia acessar memórias de algumas horas antes apenas com contato visual. Embora ler memórias durante uma batalha possa não parecer tão impressionante quanto sua lâmina do vazio, que podia cortar materiais mais duros que aço, era uma habilidade que não deveria ser subestimada. Em batalha, conhecer seu inimigo lendo sua mente pode ser inestimável. Sua personalidade, hábitos, técnicas, quaisquer traumas ou gatilhos para deixá-lo com raiva. Todo esse conhecimento pode ser útil se conhecido com antecedência. Se alguém usasse um capuz, ele poderia descobrir sua identidade lendo suas memórias sem precisar deixá-lo inconsciente. Descobrir seus planos tornaria as coisas muito mais fáceis. Que notícias? O que devo fazer? Como devo reagir? Perguntou a mulher de meia-idade, inclinando-se para mais perto da mesa e encarando Luke. Ela nunca acreditou em cartomantes ou leitores do futuro, mas sua vida estava indo em uma direção ruim. Ir a um terapeuta não ajudou muito, e um amigo recomendou este lugar estranho. Quando ela se sentou pela primeira vez, ela estava muito cética, olhando desconfiada para o homem sentado à sua frente, como se ele fosse uma fraude. Mas depois de alguns minutos de conversa, ela ficou sem palavras. Este homem parecia saber muito sobre o passado dela, embora não sobre o passado distante, coisas que ela não havia contado à amiga ou ao terapeuta. Uma verdadeira cartomante, ela queria acreditar. Ele adivinhou o nome dela assim que ela se sentou na cadeira. O nome dela era Marta. Com o tempo, você saberá. Tudo no devido tempo, disse Luke, tentando soar misterioso. Por favor, me diga. Eu pago mais. Marta disse, tirando dinheiro de sua pequena bolsa e colocando firmemente $200 na mesa. Luke olhou para o dinheiro na mesa. Depois de alguns segundos, ele lentamente estendeu a mão e pegou o dinheiro. A notícia virá da sua filha, Raquel, disse Luke. Marta não ficou surpresa que a cartomante soubesse o nome de sua filha, pois ele o havia revelado a ela alguns minutos antes. O que Raquel vai me dizer? Marta perguntou com uma pitada de medo na voz. Por um lado, ela não queria nenhuma notícia sombria, como sua filha tendo uma doença mortal ou algo parecido. Por outro lado, seu relacionamento com a filha estava tenso e piorando gradualmente em comparação a anos atrás. Sua filha carrega uma nova vida dentro dela, disse Luke gravemente após alguns momentos de silêncio. Os olhos de Marta se arregalaram de surpresa e por um instante, sua respiração ficou presa. Luke havia capturado aquela memória de uma semana atrás, quando Raquel e Marta tiveram uma conversa aparentemente trivial. Na memória, Raquel tinha entrado nervosa com uma expressão ansiosa. Ela segurava um teste de gravidez positivo nas mãos, mas Marta não tinha percebido, já que estava cozinhando de costas para ela. Raquel não mostrou o teste de gravidez, mudou de assunto e saiu rapidamente da sala. Luke estava navegando na memória de sua própria perspectiva, então ele viu Raquel e o teste de gravidez que ela segurava na mão. Isso não era adivinhação, embora parecesse assim quando Marta confirmasse com sua filha. Sério? Se é verdade, por que ela não me contou nada? Marta murmurou, um pouco confusa e insegura sobre aceitar essa notícia como verdade absoluta. Sua filha teme sua reação. Ela tem medo de decepcioná-lo, já que não terminou a faculdade e agora tem que assumir a responsabilidade por um bebê, comentou Luke. E Marta ficou mais uma vez surpresa que a cartomante soubesse que sua filha estava na faculdade. Às vezes minha reação pode ser mal interpretada, é apenas preocupação, respondeu Marta. O único conselho que posso te dar é ajudar sua filha em sua jornada para se tornar mãe e não criticá-la. Caso contrário, seu relacionamento com ela acabará, e você nunca verá sua neta, Luke disse em um tom sombrio, adicionando um pouco de drama à situação. O tempo da sessão acabou, e Marta saiu correndo da loja, despedindo-se respeitosamente de Luke ao sair. Mais um dia de trabalho completo, pensou Luke, espreguiçando-se e olhando as horas em um relógio velho pendurado em um canto da loja. Eram 5 da tarde. Luke e Wednesday tiveram uma breve passagem como justiceiros. Em apenas 3 dias, eles reuniram as peças de que precisavam para o ritual de ressurreição. Naqueles 3 dias, ou melhor, noites, eles derrubaram algumas das gangues criminosas mais sujas de Nova York. Para Luke foi menos emocionante do que ele havia previsto. Foi fácil demais, embora eles evitassem usar suas auras durante as lutas. Eles só as usavam para viajar sem serem detectados por câmeras de vigilância. A notícia da erradicação das 3 gangues criminosas virou manchete nos Estados Unidos, viralizando em pouco tempo. Não foi estranho, já que encontraram um clube cheio de criminosos gravemente feridos, alguns mortos e outros sem membros, uma visão rara. Ninguém sabia quem era o responsável por isso. Fotos de Luke e Wednesday em seus trajes de justiceiros eram quase inexistentes, mas algumas circularam online, graças à era atual em que todos têm celulares com câmera de alta qualidade. No entanto, ninguém acreditava que 2 pessoas pudessem derrubar 3 gangues fortemente armadas sozinhas. Como resultado, as poucas fotos que circularam passaram despercebidas. Ser um justiceiro é uma droga, pensou Luke enquanto saía da loja. Ele trancou a porta e começou a andar.
Diferentemente dos super-heróis de quadrinhos, filmes ou séries, ele não tinha aquela sensação de ajudar as pessoas sem esperar nada em troca. Ele só fazia isso por 2 motivos: pelo ritual e para ver se lutar contra uma multidão de normies seria emocionante. Como o eclipse foi em 15 de agosto, ele e Wednesday tiveram bastante tempo antes de precisarem viajar secretamente para Nevermore. Então, ele decidiu abrir um negócio de adivinhação para treinar sua aura azul. O que poderia ser melhor do que ter normies batendo na sua porta e sentados na sua frente, prontos para que seus cérebros sejam lidos? Além disso, ganhar dinheiro com isso. No começo, era difícil conseguir clientes, pois poucas pessoas confiam nesse tipo de coisa e olham para você com desconfiança, mas com alguns clientes, ele alterava suas memórias para que espalhassem a notícia de que seu lugar foi a melhor experiência que já tiveram e que ele não era uma fraude. Hoje é o aniversário da quarta-feira. Eu deveria comprar algo para ela, pensou Luke enquanto começava a andar e a olhar várias lojas. Era o aniversário de 16 anos de quarta-feira, um marco que os párias levavam muito a sério. A idade de 16 anos tinha poder simbólico na sociedade pária. Luke achou que era um absurdo, pois ele próprio havia completado 16 anos algumas semanas antes e não se sentia diferente. Uma nova aura não faria mal, pensou ele enquanto olhava para as caras lojas de roupas femininas. Como o aniversário de 16 anos tinha tanta importância, Morticia e Gomes estavam preparando uma grande festa para quarta-feira. Todos os Adandans viriam ao aniversário e os Frumps também deveriam comparecer. Os Frumps eram a família de Morticia, uma família psíquica poderosa e proeminente, contada entre os 6 grandes. Sabendo da importância de completar 16 anos, Wednesday aceitou relutantemente a ideia de uma celebração tão grandiosa, ciente de que eles a fariam de qualquer maneira. Sua única outra opção seria fugir, mas ela preferiu suportar uma noite com seus parentes irritantes e então retornar à sua rotina. Uma linhagem de 2 famílias psíquicas pertencentes aos 6 grandes, pensou Luke. Os Big Six não eram distinguidos apenas por sua idade e história, seus genes também eram muito superiores aos de outros médios. Então, ter ambas as linhagens não era pouca coisa. A família Umbro também não é ruim, pensou Luke, ao entrar em uma loja. Depois de olhar vários vestidos apresentados por uma vendedora prestativa, Luke decidiu por um vestido curto de mangas compridas em um tom escuro com finas listras verticais brancas, dando-lhe um visual elegante que ainda respeitava o esquema de cores de Wednesday. Eu me pergunto como são os outros Adandans e os Frumps, pensou Luke enquanto dirigia de volta para a mansão Adandans em um Audi. Ele estava curioso para conhecer o resto da família Adandans e a família de Morticia. Naturalmente, a festa seria realizada à noite. Capítulo 147. Paciência esgotada. Luke estava dirigindo o Audi em velocidade moderada de volta para a mansão Adandans. O carro era o mesmo que Natasha tinha usado quando seguiu os Adances de Nevermore. O carro pertencia a Luke. Natasha o havia comprado com o dinheiro que ele ganhava com seus livros. Apenas algumas semanas antes, ele havia completado 16 anos, o que lhe permitiu tirar sua carteira de motorista. Embora, devido à sua pouca idade, ele precisasse de um adulto no banco do passageiro com uma carteira de motorista válida até completar 16 anos e meio. Mas Luke realmente não se importava com isso. Se ele fosse parado, ele poderia usar um pouco de seu poder mental para fazer a polícia ver sua data de nascimento como atendendo aos requisitos quando olhassem sua carteira. A festa é às 9, pensou Luke, olhando para o relógio enquanto fazia a curva que levava a estrada em direção à mansão Adandans. As árvores eram altas, com troncos finos e folhagem esparsa. A estrada era mais sombria em comparação às ruas anteriores. Se você viesse aqui à noite, só poderia confiar nos faróis do seu carro, pois não havia eletricidade daquele ponto em diante. Luke estava curioso para conhecer mais membros da família Adandans. Pelo pouco que sabia, havia 3 ramos principais. O pai de Gomes, que ele descanse em paz, tinha outros 2 irmãos. Destes irmãos surgiram os primos de Gomes, que também deveriam ter filhos, continuando a espalhar a linhagem Adandans. Atualmente Gomes era o chefe da família, embora, pelo que Luke descobriu, ele não fizesse parte do Conselho dos 66. Muito provavelmente Gomes achava incômodo e chato comparecer a essas reuniões. Era óbvio que Fester também não estava interessado em lidar com as questões políticas da família. Muito provavelmente um dos primos de Gomes, assumindo que eles não eram tão estranhos quanto Gomes e Fester, estava lidando com a posição da família no conselho. Por outro lado, havia a família de Morticia, os Frumps. Luke sabia pouco sobre eles, apenas que eles eram parte das 6 grandes famílias. As famílias que compõem os 6 grandes são os Poes, os Adandans, os Frumps, os Selmans, os Faulkners. Nathaniel Faulkner foi o fundador de Nevermore. Wednesday uma vez encontrou seu diário, que continha informações sobre os Ids. Seu professor de poderes psíquicos, Charles, pertence a esta família, e finalmente os Von Drachens. Eleonora Von Drachen foi a fundadora da Academia de Artes das Trevas. Para Luke, os Adandans eram uma família cheia de excentricidades, com uma alegria incomum pelo macabro e total desrespeito às normas sociais, especialmente Gomes, Fester e Eudora. Em contraste, os Frumps, como Luke deduziu ao conhecer Morticia recentemente, pareciam sombrios, góticos e sofisticados.
Onde os Adandas são barulhentos e ousados em sua apreciação pelo mórbido, os Frumps são elegantes e enigmáticos, exibindo uma profunda conexão com o mistério. Wednesday e Pugsley seriam uma mistura de ambos, pois carregam a linhagem de duas grandes famílias psíquicas. Outro fato estranho é que é raro que médios dos 6 grandes se casem, como Morticia e Gomes fizeram. Geralmente há uma rivalidade significativa entre essas 6, ou melhor, 5 famílias. Eles não querem que um membro talentoso da família acabe adotando o sobrenome de outra família. Por exemplo, como aconteceu com Morticia, que deixou para trás o sobrenome Frump, em vez de fazer seu marido adotar o sobrenome Frump. Além disso, Wednesday e Pugsley são Adandans, não Frumps, o que é outra perda para a família. Tudo o que fez foi fortalecer a linhagem Adandans com médios ainda melhores. Luke aprendeu essas coisas graças a Natasha. Ele falou muito pouco com Edgar desde que ele parou de deixar o colar. Sua raiva pelo fantasma por não ter contado a ele sobre seus pais agora tinha sumido. Graças a Edgar, ele conseguiu aumentar sua força e realmente controlar suas auras. Ele não o culparia por algo que seus pais decidiram e não ele. Só o incomodava que Edgar não tivesse contado a ele, mas ele já tinha deixado essa raiva de lado. Ele está em algum tipo de hibernação? Pensou Luke enquanto dirigia pela estrada reta e esburacada. Perdido em seus pensamentos, Luke então sentiu algo mais concreto, uma intenção assassina sutil mas inconfundível, direcionada diretamente a ele. O silêncio da estrada foi quebrado por uma explosão aguda e ensurdecedora. Luke reagiu em um instante, sacudindo o volante, e imediatamente o impacto sacudiu o carro. Ele sentiu a vibração brutal quando a bala atingiu o pneu traseiro, estourando com um estrondo e fazendo com que o veículo quase perdesse o controle. À beira de capotar, Luke usou sua telecinese para estabilizar o veículo. Uma força invisível estabilizou o carro, que viajava a mais de 60 km por hora. Ele o equilibrou com precisão, absorvendo cada torção e solavanco até que o veículo parou repentinamente e com segurança, com o chassi ainda vibrando sob a pressão de seu controle. O olhar surpreso no rosto de Luke desapareceu quando ele saiu do carro. Seu olhar era gelado, seu domínio se estendendo completamente em seu esplendor total. Ele conseguiu ver a mansão Adandas a cerca de 5 km de distância. A uma distância de 2 km, ele conseguiu avistar 3 auras. 2 eram desconhecidas, mas uma ele conhecia muito bem. Aquele maldito garoto não vai desistir, pensou Luke, reconhecendo a aura de Pugsley a 2 km de distância. Mesmo antes de expandir seu domínio, Luke sabia que o ataque não viria dos Selmans. Eles estariam querendo matá-lo se o atacassem tão perto da mansão Adandans. Ou mesmo em Nova York, já que aquele era território Adandans. Foi por isso que Natasha permitiu que ele administrasse seus negócios lá, e ela não se preocupou com sua segurança. Era óbvio que era aquele pirralho que não conseguia parar de tentar matá-lo. No começo, Luke achou que era algum tipo de brincadeira ou um dos jogos estranhos que os Adandans faziam, principalmente porque quando ele reclamava com Wednesday ou com os pais dela, eles simplesmente ignoravam. Ele também tinha sido mais paciente, já que tinha beijado Wednesday bem na frente de Pugsley só para irritá-lo, sabendo que o garoto já estava em choque por descobrir que sua irmã tinha um namorado. Mas isso agora tinha cruzado a linha do que Luke estava disposto a aturar. O garoto o atacou com um maldito rifle de precisão. As outras tentativas de assassinato foram fáceis o suficiente para Luke evitar, mas dessa vez foi por pouco. Se não fosse por seu aqui de observação, ele poderia ter acabado gravemente ferido ou com uma bala entre as sobrancelhas. Você não vai escapar, pensou Luke, sua mente cheia de intenção assassina. Em um instante, ele se lançou do chão em uma velocidade estonteante na direção de Pugsley. Ele não se importava com os dois estranhos, se eles se envolvessem, ele os transformaria em mingau. Você errou, pequeno Pug, exclamou um garoto alto e magro com binóculos nos olhos, observando a bala atingir um pneu, fazendo-o explodir. Que pena, disse outro garoto, idêntico ao primeiro. Mesma altura, mesma cor de cabelo, mesmos olhos. Ambos exibiam sorrisos divertidos, como se o que Pugsley tinha acabado de fazer fosse a coisa mais normal do mundo. TSCH, Pugsley estalou a língua, irritado. Ele estava deitado no chão, um olho espiando pela mira do sniper. Oh, temos um problema, disse o garoto com o binóculo. Ele observou enquanto Luke olhava diretamente para eles, apesar de estar a 2 km de distância e escondido nos arbustos. O que houve? Ele vai nos caçar? Perguntou o outro garoto, parecendo animado e sorrindo amplamente. Sim, ele está vindo direto para cá. Voando. O garoto respondeu, removendo seu binóculo. Pugsley já tinha se levantado do chão. Ele tinha visto Luke correr em direção a eles, e um novo medo começou a crescer dentro dele. Luke nunca o havia atacado antes. Certamente seria o mesmo, certo? A velocidade dele é insana. Corra! Gritou o garoto alto, começando a correr junto com seu irmão gêmeo. Pugsley também não hesitou. Ele não se importava em deixar o rifle para trás. Ele nem era dele. A prima encontrou uma boa parceira, hahaha! Gritou o garoto, percebendo que os rumores sobre as múltiplas auras de Luke eram verdadeiros. Eles o viram usando telecinese e clarividência para localizá-los. Só faltava a aura azul. Embora todos os três fossem bem rápidos, os gêmeos fizeram questão de acompanhar Pugsley, não querendo deixá-lo para trás. Mas a velocidade de um pré-adolescente não conseguia competir com o voo de Luke, e ele os alcançou em pouco tempo.
Os três se viraram quando sentiram uma presença pousar atrás deles, levantando poeira, sujeira e folhas. Ao ver a expressão furiosa de Luke, eles perceberam que tinham errado, mas os gêmeos mantiveram seus sorrisos animados e divertidos, empolgados com o confronto iminente. Os dois jovens deram um passo à frente, protegendo Pugsley de Luke. Corra, pequeno Pug. Nós vamos lidar com ele, ou tentar. Diga aos nossos pais que morremos com as maiores honras. Não fiquei no meu caminho. Luke retrucou, sua voz fria e sem um traço de paciência, mal dando a eles um olhar. Ele não tinha interesse em saber suas identidades. Ambos os punhos, envoltos em ondas telecinéticas, dispararam em direção a eles em alta velocidade, colidindo com dois escudos de pedra que os irmãos criaram. Os grandes escudos quadrados de pedra sólida foram invocados de suas próprias mãos. No entanto, a pedra não era páreo para a força telecinética de Luke. Com um estalo ensurdecedor, os escudos se despedaçaram em fragmentos que voaram em todas as direções, e o impacto lançou os gêmeos pelo ar como bonecos de pano. Pugsley mal teve tempo de reagir quando um borrão passou voando pela sua esquerda, seguido por outro passando pela sua direita. Os corpos dos gêmeos voaram até baterem em duas árvores. Ele não conseguiu evitar dar um passo para trás. Seu coração batia forte no peito, paralisado ao ver o rosto de Luke pela primeira vez, transbordando de intenção assassina e fúria. O que foi, garoto? Tente me matar agora se tiver coragem, disse Luke, caminhando em direção a Pugsley e estalando os dedos, pensando em qual punição faria o garoto parar de incomodá-lo. Capítulo 148 Eu quase estraguei tudo. Enquanto Luke avançava passo a passo, Pugsley recuava sem tirar os olhos dele, suas pernas tremendo como gelatina até que ele finalmente tropeçou. Ele podia ver no olhar de Luke uma feroz intenção de matar, olhos que pareciam realmente considerar se o matariam ou não. Ou pelo menos era o que Pugsley pensava, acostumado ao olhar frio de sua irmã que frequentemente o torturava com seus olhares, embora ela sempre tivesse uma linha que nunca cruzava. Luke não tinha intenção de matar Pugsley. Fazer isso o deixaria em sérios apuros, Ele não era idiota. Ele já tinha o bastante para lidar ao enfrentar os Selmans, e se ele adicionasse a família Dundas à mistura, isso significaria o fim da família Poe. Cada ancestral Poe, incluindo Edgar, o amaldiçoaria por toda a eternidade. A única opção seria pegar o livro demoníaco de Crackstone e fazer um pacto com um demônio maior para tentar exterminar as duas famílias. Aquele maldito garoto já tinha tentado matá-lo várias vezes. Ele não tinha o direito de matá-lo? Ele tinha, mas isso colocaria todos os Adances contra ele. Não importava que Wednesday fosse sua namorada, até ela se voltaria contra ele por matar seu irmão, terminando seu relacionamento com ele. Só por essa última razão, Luke nunca mataria Pugsley. Ele não queria perder Wednesday. Luke estendeu a palma da mão em direção a Pugsley, que foi levantado do chão por uma força invisível. Pugsley tentou se libertar, mas era impotente contra a imobilização telecinética de Luke, agora atingindo mais de 5 toneladas e se aproximando de 6. Ele agora podia imobilizar uma górgona como Atlas, embora não fosse de muita utilidade, já que ele precisaria canalizar toda sua força telecinética para fazer isso, deixando-o incapaz de desferir um ataque forte o suficiente para infligir dano significativo. Pugsley bateu violentamente contra uma árvore, sentindo uma dor aguda nas costas enquanto ficava flutuando, imobilizado contra o tronco da árvore. Devo deixá-lo em uma cadeira de rodas, ou talvez um ataque mental seria mais eficaz? Luke se perguntou em voz alta. Se ele quebrasse as pernas de Pugsley, seria um grande trauma, mas como um Adandas que suportou as torturas de Wednesday, ele provavelmente superaria. Com os recursos que os Adances têm, ele pode até andar novamente no mesmo dia após tomar uma poção. Além disso, Gomes e Morticia provavelmente não dariam muita importância a isso, ou pelo menos era o que Luke esperava. O rosto de Pugsley ficou ainda mais pálido ao ouvir Luke. Embora sua irmã o torturasse com bastante frequência, ela nunca chegou a tais extremos. Luke estava superestimando o tipo de tortura que Wednesday fez Pugsley passar, já que ele nunca tinha testemunhado isso de fato. Acho que vou falar de dor física, decidiu Luke depois de alguns momentos de contemplação. Um ataque mental extremo poderia ser muito prejudicial a Pugsley, que nunca havia sofrido tanto dano ao cérebro. Quebrar as pernas parecia melhor, dor física a qual ele estava mais acostumado ou assim Luke pensava. As esperanças de Pugsley desapareceram quando ele viu Luke estender 2 dedos e lentamente começar a fechá-los. Ele sentiu uma força começar a pressionar sua perna esquerda. Ele nunca pensou que o namorado da irmã fosse tão louco, embora ele não seja o melhor para falar sobre loucos, considerando que ele tentou matá-lo várias vezes. Mas ele imaginou que com a força de Luke e suas 3 auras, ele deveria sobreviver. Baseado em todos os rumores que ele ouviu, Luke deveria ser forte. Com sua irmã, ele sempre brincava assim, mas ela nunca chegava a extremos a ponto de quebrar suas pernas. E Luke parecia decidido a fazer isso lentamente, uma perna primeiro, depois a outra para prolongar a dor. Nesse momento, Wednesday emergiu de uma sombra. Espere, Luke, ela disse em seu tom inexpressivo de sempre. Ela tinha ouvido o tiro e sabia que seu irmão estava tentando algo estúpido. Felizmente ela chegou a tempo, caso contrário seu irmão teria experimentado uma dor que nunca sentiu, um trauma que mesmo como um Adandas, seria difícil de superar. O olhar de Luke mudou para Wednesday, menos frio do que antes.
Pugsley parou de sentir a força que estava prestes a quebrar sua perna, e ele exalou em alívio, embora ainda estivesse imobilizado. Me deu uma razão para parar. Ele tentou me matar com um maldito rifle de precisão, Luke disse com um toque de impaciência. Deve ter sido culpa daqueles dois idiotas, pensou Wednesday, olhando rapidamente para os corpos inconscientes de seus dois primos mais velhos. Em suas tentativas de matar, Pugsley nunca foi tão longe, havia uma linha que ele não cruzava, se é que tal linha existia para tentativas de homicídio. Wednesday sabia que não conseguiria explicar a Luke que esses dois idiotas tinham incitado Pugsley a fazer algo tão imprudente. Ela sabia que Luke não se importaria com essa desculpa. Se ela fosse Luke, ela faria o mesmo, embora não tivesse certeza se chegaria ao ponto de quebrar as pernas do irmão mais novo do namorado se ele tivesse uma em alguma outra realidade. Provavelmente ela teria ido tão longe. Faça isso por mim, respondeu Wednesday, e Luke ficou surpreso com a resposta dela. E se eu não fizer isso? Perguntou Luke, com os olhos fixos nos de Wednesday, que eram igualmente firmes. Não há mais nada que eu possa fazer. Meu irmão tolo teria que enfrentar as consequências de suas ações, disse Wednesday, sem intenção de lutar contra Luke. Ela só queria impedi-lo para que seu irmão não sofresse, mas sentia que não tinha o direito de fazer isso à força quando era óbvio que Pugsley era o culpado. Irmã, Pugsley pensou, quase em lágrimas. Ele esperava que ela invocasse sua foice e lutasse com Luke para libertá-lo. Ela sempre o defenderá contra valentões no passado. Depois de alguns segundos tensos, Pugsley sentiu a força invisível desaparecer, e ele caiu no chão. Ele sentiu um pouco de dor na aterrissagem, mas não se importou. Ele queria agradecer a quem pudesse por não ter sido deixado em uma cadeira de rodas. TSCH, Luke estalou a língua enquanto se virava. Ele saiu e desapareceu de vista, indo em direção ao seu carro. Ele ainda precisava trocar aquele maldito pneu. Wednesday andou até seu irmão, que ainda tremia. Parecia que a lição de hoje finalmente o impediria de tentar matar Luke. Você é um idiota. Conheça seu alvo antes de decidir agir assim. Ele não cresceu conosco. Ele não tem paciência para aturar suas tentativas estúpidas de assassinato, Wednesday disse friamente, então se virou e rapidamente seguiu Luke. Quanto aos seus dois primos, eles mereceram. Os ferimentos deles não eram nada sérios para os padrões Adandans, apenas alguns ossos quebrados e um pouco de sangue. Foi como quando Luke lutou com Gomes, até ele teve ferimentos piores naquela luta. Usando sua telecinese, Luke começou a trocar o pneu. Felizmente, a bala atingiu apenas a borracha, poupando o aro de metal, então não houve grandes problemas. Enquanto ele trabalhava, Wednesday emergiu da floresta e caminhou em sua direção, parecendo tão imaculada como sempre. Ela percebeu que Luke estava bravo, o que parecia natural. Obrigada, disse Wednesday secamente, embora seu tom fosse sincero. Por que você não quer que seu irmão sofra as consequências de suas ações? Você o tortura regularmente. Não mime muito, ou ele acabará batendo em uma parede um dia, Luke disse, dando um leve chute no pneu para ter certeza de que estava preso. Wednesday olhou para Luke com uma expressão estranha, uma que ela raramente usava. O que exatamente você estava planejando fazer com ele? Ela perguntou, sem responder à pergunta de Luke. Algo simples. Quebre as pernas dele, Luke respondeu sem hesitar, pegando a bala de sniper que tinha caído no chão. Comparado ao que ele tentou fazer comigo, acho que é bem misericordioso. Milímetro. É verdade que dessa vez ele passou dos limites. Mas isso é por causa dos meus dois primos. Eles são muito indisciplinados e sempre arrumam confusão, começou Wednesday. A propósito, como você imagina minhas torturas com Pugsley? Ela perguntou. Como aquelas que fazemos com os membros de gangues. Luke respondeu, levantando uma sobrancelha, um pouco confuso com a pergunta. Essas são torturas extremas, onde os levamos à beira do colapso mental, tanto pela dor física quanto pela mental. Eu nunca faria algo tão intenso com meu irmão mais novo, Wednesday esclareceu, percebendo que Luke havia entendido mal algumas coisas. Luke piscou sua mente tentando processar o que tinha acabado de ouvir. O que? Ele pensou, completamente surpreso. Então Wednesday realmente tinha níveis de tortura dependendo da vítima? Ele nunca pensou que os Adandans seriam do tipo que classificaria a dor. Mas fazia sentido, principalmente se envolvesse um membro da família. Eles não iriam tão longe a ponto de deixá-lo à beira da morte. Suor frio surgiu na testa de Luke. Ele quase estragou tudo. Se Pugsley realmente tivesse aparecido na mansão Adandas com as pernas torcidas em ângulos diferentes, esmagadas e com os ossos visíveis, ele poderia estar seriamente ferrado. Não é minha culpa. Luke reclamou internamente, relembrando todas as coisas estranhas que tinha visto e ouvido na mansão. Afinal, Pugsley tinha tentado matá-lo com um rifle de precisão. Como quebrar suas pernas se compara? Droga, essa família está começando a mexer com minha percepção da realidade, pensou, lançando um rápido olhar para Wednesday. Por sorte, ela chegou a tempo. Mesmo que ele desejasse que ela tivesse dado mais ênfase em proteger seu irmão, já que ele estava a segundos de quebrar as pernas de Pugsley. Obrigado, Luke exclamou, colocando as mãos nos ombros delicados de Wednesday, ao que ela lhe lançou outro olhar estranho. Não entendo por que você está me agradecendo. Ele merecia o que você estava prestes a fazer com ele, Wednesday comentou. Ela só interveio porque ele era seu irmão mais novo, mas se Luke tivesse recusado, ela o teria deixado quebrar as pernas de Pugsley.
Como ele tinha todo o direito depois da tentativa séria de Pugsley de matá-lo com um rifle de precisão. Na verdade, se Luke não tivesse feito nada a Pugsley, ela mesma teria dado uma lição ao irmão, já que a tentativa dele dessa vez havia superado em muitas anteriores e tinha sido perigosamente imprudente. Desta vez, foi Luke quem lhe lançou um olhar estranho. Não entendo seus limites para a tortura, Wednesday. Por um lado, você me diz que o que eu estava prestes a fazer era extremo, e então você diz que ele merece. Luke admitiu, balançando a cabeça. Wednesday levantou uma sobrancelha, o canto da boca mal se curvando. Depende do contexto. Torturar pela diversão do momento é uma coisa, e torturar alguém que realmente merece é outra. Meu irmão atirou em você com um rifle de precisão. Ele merecia sofrer por isso. Então, se você tivesse recusado meu pedido, eu não teria me envolvido mais. Ele teria sentido uma dor que nunca sentiu antes, mas ele teria merecido. Com as poções de cura da minha avó, ele seria capaz de andar novamente, então não há problema. Luke entendeu o ponto de Wednesday. Ele não tinha certeza se os outros Adandans sentiriam o mesmo. Provavelmente não. Só Wednesday tinha uma mentalidade tão fria e irracional. Foi uma coisa boa que ele não tivesse quebrado as pernas de Pugsley. Eu levo você para casa. Não posso deixar a aniversariante se sujar, disse Luke, abrindo a porta do passageiro para ela. Wednesday entrou no carro. Ela não queria correr ou andar os 5 quilômetros, e queria fazer companhia a Luke. Luke ligou o motor e pisou no acelerador, indo em direção à mansão Adandans. Capítulo 149 Propósito descoberto. O que é isso? Perguntou Wednesday, notando uma sofisticada bolsa roxa ao lado de seu assento. Luke, que dirigia mantendo os olhos na estrada, olhou para o lado e percebeu o objeto ao qual Wednesday estava se referindo. Seu presente. Você realmente achou que eu não lhe daria nada no seu aniversário? Luke respondeu, sem esconder que havia comprado algo para ela. Achei que você me daria um presente de aniversário, disse Wednesday em seu tom monótono de sempre. Afinal, ela tinha dado a Luke 3 livros de literatura gótica em seu aniversário. Luke também tinha recebido presentes da família Adandans, Natasha e seus 2 amigos, Xavier e Ajax. Aquele aniversário acabou sendo o melhor de sua vida, em ambas as vidas. O que eu não esperava era que você me daria roupas. Wednesday disse com alguma decepção ao sentir a textura macia da bolsa. Só podia ser roupa. Ela esperava por um livro, armas, venenos ou algo do tipo. Embora ela gostasse do colar que Luke lhe deu e os tivesse em alta conta, ela preferia itens práticos a roupas ou acessórios. Ei, não inspecione. Isso é trapaça. Luke exclamou, tirando a bolsa das mãos de Wednesday. Era para ser uma surpresa, mas agora ela já sabia que era roupa. Bastou uma olhada para me dizer que são roupas. O logotipo na bolsa é bem óbvio, disse Wednesday. TSCH. Você é a única garota que não fica feliz em ganhar roupas de presente. São de grife e muito caras, embora sua família não seja exatamente carente de dinheiro, Luke disse, dando de ombros. Ter muitas roupas é perda de tempo. Não entendo como garotas da minha idade acham compras de roupas divertidas, disse Wednesday com uma leve careta. Seu armário tinha poucos itens diferentes, com a mesma peça repetida várias vezes. Se ela quisesse, poderia encher um quarto inteiro com roupas usando a riqueza de sua família, mas seria a última coisa que ela faria. Tenho certeza de que essa roupa combina com seu gosto, disse Luke, sabendo que todo o guarda-roupa de Wednesday era predominantemente preto, com branco como cor secundária. Morticia mencionou uma vez que Wednesday era alérgica a cores, e é por isso que seu uniforme na Nevermore era preto em vez de índigo. Embora, ele murmurou, lembrando-se do comprimento do vestido. Essa era a única diferença das roupas usuais de Wednesday. O que? Perguntou Wednesday, ouvindo o murmúrio de Luke. Ah, nada importante. A propósito, aqueles 2 gêmeos são seus primos? Adandans ou Frump? Luke perguntou, mudando rapidamente de assunto. Adandans, primos de 2º grau. Nick e Simon, veteranos em uma escola normie em Nova York. Ambos têm auras laranja, especializados em manipulação da terra, respondeu Wednesday, como se estivesse dando um relatório sobre um alvo que eles deveriam eliminar. Os escudos de pedra deles não são ruins, Luke comentou, lembrando-se dos 2 escudos que os gêmeos conjuraram de forma rápida e eficaz. Pena que a dureza deles não foi o suficiente para suportar a força telecinética de Luke. Se ele tivesse acertado sem ela, ele teria quebrado as mãos. Ele sabia que aqueles escudos aguentariam vários tiros. Eles poderiam melhorar, mas passam o ano inteiro preguiçosos, disse Wednesday com leve desaprovação. Embora ainda tivesse grande consideração por seus primos de 2º grau. Por que eles não vão para Nevermore? Luke perguntou, voltando a se concentrar na estrada. Mesmo em um caminho reto, era melhor evitar buracos, se possível. Eles não gostam de estudar, especialmente em um internato. Eles continuam dizendo que são espíritos livres ou algo do tipo. Além disso, eles constantemente fazem pegadinhas nas escolas normie que frequentam. Eles provavelmente têm mais expulsões do que nós 2 juntos, respondeu Wednesday. Em poucos minutos, eles chegaram à mansão Adandans. Morticia e Gomes, com a ajuda de Finn e Lurch, estavam montando todas as decorações para a festa de aniversário naquela noite. Wednesday olhou para tudo com uma careta e então subiu a grande escadaria com Luke em direção ao seu quarto. Querida, traga Luke mais tarde para apresentá-lo aos seus tios. Eles ficarão encantados em conhecê-lo, disse Morticia, olhando para as escadas.
Eles simplesmente saíram para procurar Nick e Simon depois de ouvir o tiro. Você sabe o que causou isso? Morticia acrescentou, claramente suspeitando que eles estavam envolvidos no tiro ensurdecedor de alguns minutos antes. Luke parou no meio da escada, olhando para Morticia com Wednesday. Ele tentou manter uma cara de pôquer. Ele tinha certeza de que os tios de Wednesday não ficariam felizes em conhecê-lo depois de encontrar seus filhos inconscientes na floresta com ossos quebrados. Vou apresentá-lo a toda a família mais tarde. Não vou perder meu tempo com várias apresentações, disse Wednesday, continuando a subir as escadas sem responder à pergunta. Luke a seguiu em silêncio, apenas esperando que Pugsley não fosse chorar para Morticia. A última coisa que ele queria era irritá-la. Quanto a Gomes, ele tinha certeza de que não se importaria. Ele provavelmente veria o incidente como brincadeira de criança. Você não parece muito feliz com seu aniversário, comentou Luke ao entrar no quarto de Wednesday e fechar a porta atrás de si. Não sou fã de aniversários, respondeu Wednesday, sentando-se na beirada da cama e olhando para Luke. Ela não gostava de ser o centro das atenções ou ter tantas pessoas se aglomerando em volta para chamar sua atenção. Ela sabia que não importava o quanto ela não quisesse comemorar, seus parentes apareceriam, então ela desistiu de não comemorar seu aniversário há muito tempo. A única coisa que resolveria seria fugir. Luke assentiu sem fazer mais comentários. Quanto a ele, também não gostava de ser o centro das atenções. Mas não podia negar que sentia um pouco de inveja ao ver os pais de Wednesday decorando a casa inteira com sorrisos para comemorar o aniversário dela. Aqui. Feliz aniversário de 16 anos, cara Mia, disse Luke com um sorriso provocador, segurando a sacola. Eu disse para você não me chamar assim, respondeu Wednesday com uma expressão fria enquanto arrancava a bolsa da mão dele. Estou só brincando e faço isso quando estamos sozinhos, disse Luke, divertido, enquanto se sentava ao lado de Wednesday, que já estava abrindo a bolsa e tirando o vestido delicado. A verdade muitas vezes se esconde por trás de piadas bobas, até que deixa de ser engraçada, disse Wednesday enquanto examinava cuidadosamente o vestido. A expressão zombeteira de Luke mudou com o comentário de Wednesday, e ele ficou em silêncio, pensando seriamente. Enquanto Luke ficou em silêncio contemplando a frase que ela disse, Wednesday pôde observar o vestido em paz. Ela gostou do design. O vestido era de tom escuro com finas linhas verticais brancas, dando-lhe uma grande sensação de elegância, o que era do seu gosto. A gola era larga e pontuda, evocando um estilo retro, e as mangas eram longas. Tudo estava perfeito até ela notar o comprimento do vestido. É muito curto, Wednesday comentou com uma leve carranca. Ela realmente gostou do estilo elegante e clássico do vestido. Pena que era muito curto para o gosto dela. Suas coxas ficariam visíveis, e ela não era fã disso. Se ela tivesse que lutar, seria muito desconfortável. Eu não percebi quando comprei. Se você quiser, podemos ir trocá-lo, embora não haja nenhum maior, disse Luke, fingindo não ter noção. Wednesday olhou para ele e sabia que ele estava mentindo. Era óbvio para ela quais eram suas intenções, mas ela não disse nada. Ela se levantou da beirada da cama, o vestido na mão, e andou até uma porta que dava para um provador pessoal em seu quarto. Ela entrou, fechou a porta e alguns minutos depois saiu com o vestido novo. Luke olhou para Wednesday, surpreso. Ele pensou que ela não usaria o vestido, já que não era fã de mudanças, mas ali estava ela, parada na frente dele. O vestido era justo ao corpo dela, acentuando sua figura e apertado na cintura. Suas pernas pálidas se destacavam mais do que o normal, pois nunca eram visíveis. Luke não conseguia deixar de encará-las. Meu rosto está aqui em cima, disse Wednesday, caminhando em direção a Luke e com uma mão, levantou o olhar dele para encontrar os seus. Eu sei, disse Luke, tentando parecer calmo, mas não conseguiu, fazendo Wednesday sorrir levemente. Você gosta das minhas pernas, hein? Wednesday disse num tom zombeteiro e cortante. O quê? Não, não é isso. Luke negou imediatamente, mas seu tom estava longe de ser convincente. Não era culpa dele. Apesar da figura delicada de Wednesday, seu corpo era treinado ao limite. Ela era musculosa, não uma garota magra e ossuda. Luke não conseguia entender por que ela o deixava tão nervoso com essas coisas. Isso nunca tinha acontecido com nenhuma outra garota que ele conheceu no passado. Não havia muitas, mas ele não era inexperiente. No entanto, na frente dela, ele se sentia como uma. Você pode olhar se quiser. Não me incomoda, disse Wednesday, sentando-se ao lado de Luke novamente na beirada da cama. Oh, obrigada, embora eu seja seu namorado. Eu deveria ter esse direito, Luke disse, virando seu olhar para aquela parte do corpo dela. Wednesday revirou os olhos, incapaz de acreditar em quão sem vergonha ele era. Depois de alguns segundos, Luke voltou seu olhar para Wednesday, que também estava olhando para ele, imaginando quando ele pararia de olhar para as pernas dela. Você realmente vai usar isso? Perguntou Luke. Sim. Não é ruim mudar as coisas de vez em quando, respondeu Wednesday. Fico feliz em ouvir isso. Seria um desperdício devolver o vestido quando é o único comprimento disponível, Luke assentiu, secretamente satisfeito. Tente deixar suas intenções menos óbvias da próxima vez, Wednesday disse com um leve sorriso, cruzando as pernas. O movimento atraiu o olhar de Luke. Não sei do que você está falando. Luke disse, cruzando os braços e fechando os olhos levemente para esconder um pouco mais. 10 minutos antes das 9 da noite, Gomes chamou Luke ao seu escritório. Parecia que ele tinha algo a lhe dizer, então ele o seguiu até seu grande escritório enquanto Wednesday esperava pelos convidados, não muito feliz.
Capítulo 150 Árvore genealógica da família Dandans. O escritório de Gomes ficava no fim de um longo e muito escuro corredor. A porta era maior do que o normal e de uma cor avermelhada profunda. Luke entrou pela primeira vez e observou a sala com curiosidade. A sala era maior comparada à de Morticia, que ele e Wednesday visitaram durante sua missão para ler o livro das sombras de Goodya Dandans. Diferentemente de sua esposa, Gomes era muito mais desorganizado. Sua mesa estava coberta de papéis espalhados por todo lugar, e os livros estavam empilhados até nos cantos, já que as prateleiras estavam abarrotadas. Um desses livros deve ser algum tipo de mecanismo que leva a uma sala secreta, pensou Luke. Se fosse como no filme, a sala secreta se abriria se você escolhesse o livro certo. Supostamente naquela sala, Gomes mantinha um cofre cheio de dinheiro, ouro e outros objetos de valor. Luke não estava planejando roubar ou algo assim. Isso só o lembrou do filme que ele tinha visto em sua vida passada. Dinheiro não era algo que lhe faltava, e ele não era tão insensível a ponto de pensar em roubar seu sogro. O que aconteceu? Luke perguntou, curioso. Tinha que ser algo importante se Gomes o havia ligado minutos antes do início da festa de aniversário de sua amada filha. Eu só queria te mostrar uma coisa. Vai ser rápido, Gomes respondeu enquanto caminhava em direção a uma das paredes do escritório. Luke olhou para a parede pela primeira vez. Diferente das outras, ela não tinha prateleiras, estátuas ou decorações. A única coisa na parede era um tecido escuro pendurado discretamente, cobrindo algo de tamanho considerável. Era feito de um material pesado e levemente desgastado, com detalhes cinza prateados, e pendurado em uma haste no topo. Luke caminhou com Gomes, parando e olhando para o tecido na parede, imaginando o que ele poderia estar escondendo. Poderia ser uma pintura, embora duvidasse que Gomes quisesse discutir arte com ele. Sem perder tempo, Gomes deu um puxão rápido em uma corda lateral, e o tecido levantou e rolou suavemente para cima. Diante dos olhos de Luke apareceram muitos rostos, tanto homens quanto mulheres, alguns adultos, outros adolescentes e algumas crianças. Abaixo de cada rosto estava o nome da pessoa. Uma árvore genealógica, pensou Luke, percebendo rapidamente o que estava vendo. Era a árvore genealógica da família Dandans. Cada membro da família era representado em retratos detalhados, com seus nomes cuidadosamente escritos em caligrafia gótica abaixo de seus rostos. O arranjo formou uma estrutura que descendeu dos ancestrais mais antigos para os membros mais recentes. Luke examinou a árvore, seus olhos se movendo para cima, para baixo, depois para a direita, depois para a esquerda. Havia centenas de membros na família, e bem no fundo, ele podia ver Wednesday, Pugsley e os primos de segundo grau de Wednesday que ele conhecera hoje. Quase no topo estava Goodya Dandans. Embora ela não fosse a mais velha dos Adandans, ela estava perto disso. Luke estimou que os ancestrais dos Adandans devem datar do século XIV ou XV. Quando Luke estava prestes a perguntar por que Gomes estava lhe mostrando a árvore genealógica da família Dandans, ele se conteve enquanto Gomes falava primeiro. Nosso ancestral fundador teve 3 filhos. Um deles foi Abraham Dandans. Eu venho desse ramo, disse Gomes, olhando para cima, quase no topo. Luke seguiu seu olhar para ver um homem barbudo com dentes amarelados e um sorriso torto. Meu primo Octavius é descendente de Alaric Dandans, irmão mais novo de Abraham. Por último, Adoniram, o mais novo dos 3 irmãos. Meu primo Itete é descendente dele, Gomes continuou, enquanto Luke ouvia atentamente e olhava para a árvore genealógica, imaginando se a mansão Poe em Boston tinha algo semelhante. Alaric Dandans tinha um sorriso leve e confiante, com cabelo e barba impecavelmente aparados. Ele também parecia estar usando um terno limpo, embora fosse apenas parcialmente visível. Donovan, por outro lado, parecia muito peculiar, pois estava completamente coberto de pelos. Apenas 2 pequenas órbitas eram visíveis como seus olhos. Esses eram os 3 principais ramos da família Dandans. Luke agora entendia mais precisamente como a família Dandans era estruturada, uma família de médios. Nenhum livro oferecia informações claras sobre esses tópicos, e Edgar sempre foi ambíguo, falando em enigmas. Pelo que ele sabia, Octavius, primo de Gomes, era o pai dos gêmeos que Luke havia atingido. Ele ainda não o conhecia pessoalmente. Quanto a Itete, ele se lembrava dele do show. Era difícil esquecer um humano coberto de pelos. Ao final da breve explicação, que durou alguns minutos, Luke tinha uma ideia aproximada de quantos membros atualmente compunham a família Dandans. Essa informação era crucial, já que os Selmas provavelmente tinham um número semelhante de membros, talvez um pouco mais ou um pouco menos. Eles têm mais de 50 membros, sem contar Edward e outros que ainda estão vivos devido ao pacto com o demônio maior, pensou Luke, franzindo as sobrancelhas levemente ao perceber os números que enfrentaria. E isso sem incluir os servos sob o comando dos Selmas, como Atlas, Amaranta e Deacon. Se cada ramo principal da família tivesse aproximadamente 20 membros, isso implicaria um total de quase 60 membros para os Adandas, que tinham 3 ramos principais. No ramo de Gomes, a família consistia em Wednesday, Gomes, Morticia, Pugsley, Fester e Eudora. No entanto, esses não eram todos os membros. Os médios geralmente tinham vidas mais longas do que os normis, tornando comum que os bisavós ainda estivessem vivos. Com isso em mente e considerando que os médiuns geralmente têm 1 ou 2 filhos, em uma árvore genealógica que abrange cerca de 3 gerações, pode haver quase 20 pessoas em cada ramo familiar. Com os membros ainda vivos devido a acordos demoníacos, mais os servos sob seu comando, os Selmas poderiam ter cerca de 100 membros em suas fileiras.
comparado aos pois que consistiam apenas dele e Natasha, era uma situação assustadora. Talvez sejam menos, já que eles estavam em uma guerra, pensou Luke, tentando ser mais otimista. Afinal, na guerra contra os pois, eles também sofreram perdas, as mais recentes sendo Sabrina e Sebastian Selman. Obrigado por me mostrar isso, Luke disse sinceramente. Agora ele tinha uma ideia aproximada da força dos Selmans. Mais de 50 médiuns, isso não era pouca coisa. Na luta entre Edgar e Edward e Elton, eles destruíram uma cidade, e nem era o objetivo deles. Esses foram danos colaterais, embora eles fossem os médios mais fortes de suas respectivas famílias. Não é nada, respondeu Gomes com um leve sorriso, enquanto a cortina cobria a árvore genealógica mais uma vez. Depois disso, eles seguiram para o salão onde aconteceria a celebração e o banquete em homenagem ao Wednesday. Os corredores que levam ao salão foram iluminados e decorados para a ocasião, criando um caminho fácil para qualquer um seguir. Enquanto Luke caminhava com seu sogro, ele olhou as horas em seu relógio de pulso. Eram 21h05. A festa já deveria ter começado. Será que ele me ajudaria na guerra? Pensou Luke. A pessoa cuja ajuda ele queria era Gomes. O relacionamento deles tinha melhorado muito ao longo do tempo. Tirando quarta-feira, ele passou a maior parte do tempo com Gomes, treinando ou falando sobre uma variedade de tópicos. Ele também soube na quarta-feira que Gomes pertence ao departamento de extermínio de demônios, e é bem provável que ele ocupe uma posição alta ou até mesmo seja o líder. Então, se Luke lhe disser que os Selmans fazem acordos com demônios, isso pode ser muito vantajoso para os Poe, desde que Gomes acredite nele, já que Luke não tem evidências concretas. A única prova, se é que pode ser chamada assim, é que Atlas e os outros tentaram reviver Crackstone, o Normie demoníaco. Embora todos pensem que foi para matar Luke, isso manchou a reputação dos Selmans. Se o Wednesday acreditou nele, por que Gomes não acreditaria? No entanto, Luke deixou esses pensamentos de lado. Seria melhor reunir evidências sólidas e expor os Selmans para que todos os alvejassem, em vez de depender apenas da confiança. Wednesday só acreditou nele porque confia nele, mas nem todos serão os mesmos. Até mesmo a família Umbrio, depois de ler a carta post-mortem de Sophie, ficou cética sobre os Selmans fazerem acordos com demônios. E eles ainda não tomaram nenhuma atitude, apesar de terem lido a carta. Wednesday disse que sua família ama a guerra, e Luke não duvida que os Adandas estejam dispostos a defendê-lo. Eles o convidaram para sua casa sabendo que os Selmans poderiam atacá-los ou se voltar contra eles por protegê-lo. Mas é diferente aceitar, sem nenhuma evidência, que os Selmans fazem pactos com demônios, um assunto tabu, mesmo para médios que amam bruxaria negra, como God, Adandas e provavelmente os Frumps. Gomes abriu um par de portas duplas escuras e entrou na sala. Luke o seguiu, e a vista que o saudou pegou de surpresa. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.